Olá, neste vídeo vamos aprender a fazer essa tubolata 5 de personalizados de luxo. Oi, boa noite, tudo bem? Hoje eu vim, para mostrar a produção, eu tenho uma produção de luxo e resolvi abrir aqui a live, para mostrar a vocês, são tubulatas, cifra, ao pedido de um cliente de outro estado. E normalmente eu, quando estou produzindo, eu abro stories, e eu vou dando dicas, eu vou mostrando um pouco da produção. Hoje eu resolvi vir mostrar o processo de produção de uma delas, mais de uma, para vocês acompanharem aí, se alguém esteja precisando aprender alguma dica, Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É a minha primeira live, Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, A primeira live a gente fica um pouquinho nervoso. O que é que eu fiz, Por exemplo, eu já corri aqui com corinho, simplesmente apliquei cola aqui e vim atrás. Aqui eu colei um sobre o outro, mas se você não quiser assim, você pode cortar a rente e colar uma rente a outra. Às vezes eu faço assim. O EVA, eu cortei, fiz uma medida. O que eu uso para essa tubulata aqui? Ela é uma tubulata, deixa eu chegar aqui mais perto. Na minha cidade, às vezes eu não acho a tubulata 10x10. O cliente pediu a tubulata 10x10. Essa aqui é 14x10. O que eu fiz? Aqui nela eu tirei 4 centímetros na altura. Mais pra frente eu faço um videozinho mostrando quando tiver outro pedido, que essas aqui já estavam prontas, forradas já para adiantar o processo. Eu mostro como eu tiro e transformo ela em 10x10. Porque às vezes na sua cidade você não vai encontrar, como tem casos que às vezes eu não encontro. E para não perder a venda, atender o cliente no tamanho que eu quero, porque a 14 fica aqui alta, não era isso que ele queria. Então eu transformei a 14 em 10x10. Não vamos perder cliente por causa disso, Deus nos dá dons, ideias, inteligência para podermos virarmos. Eu tinha compasso. Deixa eu me organizar aqui. Peraí. Eu tô com o carregador ligado. Eu estava utilizando com o telecelular para atender e responder clientes e conversar com o meu fornecedor. Então, eu não me atentei e a bateria descarregou bastante. Se começasse uma live, não ia dar e a bateria acabar ia cair. Então, eu estou carregando enquanto eu estou fazendo a live. Aí estava aqui o cabo da cola quente, já deixei ligado esquentando. Antes de enrolado, no cabo do carregador enrolado no cabo da cola quente. Ó, eu aliso sempre trazendo para fora para não ficar ruga, o mínimo possível de ruga. Porque a minha cola tá bem quente. Ah, deixa eu mostrar para vocês quais que serão os biscuits, Aqui, ó. Tem esse. Eu tenho 2 fornecedoras de biscuits, esse é o trabalho da Priscila, coisa muito bonita. Eu vou usar esses aqui para essa tubolata. O que eu faço para tirar o EVA? Olha, eu tenho um copo aqui, ó. Mesma medida, tá vendo? Eu já risco aqui, ó, no meu EVA e corto com a tesoura. O que eu tinha antes? Um compasso que corta EVA. Comprei na Shopee. Só que o meu pequeno, o Danilo, ele... Eu até tirei o molde do outro, porque eu tenho que fazer a capa do outro tubolado. Quando ele era um bebezinho, ele usa, até hoje, Ele tá com 4 anos, ele vem aqui no meu ateliê e ele... Deixa eu ver aqui o que eu vou usar, porque assim, olha, separa assim, ó. O cliente pediu essas cores, amarelo, azul, rosa, E eu botei um branquinho para dar um destaque. Eu separo tudo que eu tenho e vejo qual que combina, Eu vejo um aviamento com outro e vou fazendo. Às vezes eu fico na dúvida entre dois, o que eu faço? Eu pego e tiro a foto, abro o aviamento assim, por exemplo. Vou botar essa fita aqui, só que essa aqui fita eu vou fazer um laço. Aí coloco uma aqui, um exemplo, Aí venho com outro aqui. Aí eu bato uma foto pra mim ver no meu telefone como é que vai ficar. Porque eu prefiro trabalhar assim, porque me dá opções de aviamento. Aí, por exemplo, essa aqui, por exemplo, é sobra. Tem uns aqui que são sobra, ó. São sobras de aviamento que eu guardo. Tem uma gaveta que eu guardo, E, por exemplo, às vezes o cliente quer 2 itens. Por exemplo, ele quer desse pedido aqui, quer 2 tubolatas só, desse item. Então, às vezes, você tem um aviamento que você consegue fazer 2, 3 itens, Aí eu sempre tenho uma gaveta que eu guardo sobras e o que eu faço, quando eu vou separar, eu pego o aviamento e eu meço a minha peça. Aí eu vejo que dá pra fazer 2, dá pra fazer 3. Aí eu venho separando e venho pra cá.
E tem ali do lado dos aviamentos enroladinho, 10 metros. Eu quero também usar um pouco de azul. Essa tubolata vai ter um plano de fundo. Deixa eu colocar essa aqui pra lá, que aí vai me liberar um pouco de espaço aqui. Aí, voltando ao assunto no meu pequeno, o Danilo pegava muito material meu para brincar de carrinho, inventava um monte de brincadeiras, né? E no quarto, quando ele era bebê, né, 2 anos, ele ainda usava fralda, né, 1 ano e meio, eu tirei a fralda dele antes de 2 anos. Aí eu tinha um lixinho que eu guardava, deixa eu sentar aqui que eu tô em pé, que é mais fácil eu colar o aviamento. E um dia eu colocava ali lencinhos, e um dia eu peguei ele jogando material de meu quarto. Eu dava falta de furador, eu dava falta de... Deixa eu pensar aqui como eu vou fazer. Eu dava falta de esse compasso, dobradeira. E a gente procurava. Alguns eu acho que eu perdi no transporte, por exemplo. Teve época de eu e meu esposo, vamos pra minha casa da minha mãe, era em outra cidade, eu não morava aqui. Agora eu moro na mesma cidade que ela. Vamos pra minha cunhada. Eu vejo minha cunhada, vem passar uns dias aqui comigo. Eu falo, não, tô com serviço. Ela pode trazer. Ficava num quarto separado, levava silhuete, levava material de luxo pra fazer, caixa cartonada. E eu creio que teve uma vez, na época da decoração, que eu decorava casamento, isso aqui ficou legal, que eu decorava casamento, que eu levei um furador de escalope pra viagem, porque eu ia fazer talhos lá pro casamento pra botar no docinho. Esse eu acho que eu perdi na viagem, né? Alguns eu creio que eu perdi, assim, quando tá muito material, você vai separar, tá no meio do lixo, né, da bagunça da mesa, às vezes você tá comprando muito papel, cai papel no chão, a ferramenta cai no chão, às vezes a sua lixeira tá cheia, não dá conta de você parar pra esvaziar a lixeira. E você pega algumas ferramentas assim. Só que no caso desse compasso, foi na minha casa, eu não cheguei a sair com ele por lugar nenhum. Cara, ele é uma vida, ele corta EVA, corta alguns papéis, ele é vida. Eu tô vendo qual que eu vou usar aqui embaixo. Eu gosto de trabalhar assim, gente, não sei como vocês trabalham. Esse aqui tá muito escuro, que fica separar, tirar daqui, porque ele pediu quente colas, né? E vai ter plano de fundo, aí eu tô vendo aqui qual que eu vou usar. Esse aqui vai estar um branquinho, um azul, eu quero botar um lilazinho embaixo. Aí eu peguei um dia, estava passando pelo corredor, aí a lixeira ficava próxima à porta do quarto. Eu peguei o Danilo jogando os materiais, meus ferramentas naquele lixinho. E quando eu ia esvaziar o lixo, pasmem vocês, eu nunca olhava dentro do lixo. Eu colocava um saquinho dentro dele e eu sempre tirava o lixo muito rápido, às pressas. Às vezes ia fazendo a arrumação da casa, ou às vezes eu limpar o quarto, enquanto eu dava uma pausa na produção, a pausa era muito pequena, são 2 crianças. Eu gosto de fazer combinações assim, até eu, Renata, gostar da combinação. Tem cliente que escolhe, eu quero esse aviamento igual, né? Mas tem cliente que deixa você criar da forma que você quiser. E eu gosto de ver assim na hora que eu estou trabalhando, eu escolher assim, desse jeito. Aí eu posso fazer um contraste. Se fosse esse aqui pra cima, é claro assim, pra live, né? Esse processo aqui eu já poderia ter pulado, mas eu queria mostrar pra você que eu está começando, como você não escola. Não sai colando o aviamento. Vê se combina, tira uma foto. Eu não gostei desse, então esse aqui. Por exemplo, se trouxer ele pra cá, ó, ficaria bacana, tá vendo? Uma rentinha cor de rosa aqui, um xadrezinho. Então tá vendo? Só tem 2 opções, ó. Um lilazinho embaixo. Aí poderia, por exemplo, fazer o branco aqui pra baixo. Ou outro aviamento branco que tem aqui. Aí eu gosto de fazer essas composições assim, até eu escolher o que eu vou usar. Aí agora eu tenho que comprar outro compasso para cortar os EVAs. Mas eu quase às vezes não uso EVA aqui, às vezes eu uso furinho. É muito raro eu usar. Hoje eu quis usar EVA aqui. Deixa eu ver onde está o meu fundo. Fazem vocês, ó. Esse aqui é meu fundo. Aqui eu jogo uma bordinha que eu coloco
o aviamento aqui. Ele fica preso. Às vezes eu pego o corino e faço cola aqui, ó, prendendo o corino. Eu vou fazer o... o acabamento fica melhor. Aí depois que eu peguei, nessa época acho que ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, depois que eu peguei ele, eu tinha lixo no meu ateliê, lixo no quarto, que ele ficava, tinha acesso, e o do banheiro. Do banheiro eu nunca achei nada. No meu lixo do meu ateliê eu também achei, teve uma vez que ele jogou e ria pra mim, né? O que ele fazia? Pedia pra poder brincar, só que brincar de carrinho, né? Com a farinha de bebê, né? E eu deixava. E às vezes ele estava brincando no chão, ao meu lado, produzindo, e ele pegava, enjoava de brincar e ia chup no lixo, aí eu pegava. Depois que eu vi. Mas antes, eu não tinha visto. Então, assim, às vezes não é eu que tirava o lixo, às vezes era meu esposo, eu não sei também se ele olhava. Depois desse dia eu criei o hábito de olhar toda vez pra dentro do lixo. Porque às vezes, por exemplo, eles jogavam meu lixo, aquele lixo que a tampa gira. Então não ficava totalmente a tampa aberta. Então quando às vezes jogava um item em cima às vezes a ferramenta era pequena, um furador, e era assim, ele jogou fora a maioria dos furadores que eu mais utilizava nas produções de infantil, de casamento, 15 anos. Alguns eu tenho até que recomprar, outros eu já substituí, outros eu comecei a cortar o item na silhuete. Mas esse do compasso, toda vez que eu corto o EVA, em círculo, me faz falta. Eu só lembro dele, sinceramente eu só lembro dele quando eu vou trabalhar com EVA. E quem é mãe que tem criança pequena que enfrenta, né, passa por algumas situações, até algumas engraçadas, né, como foi o caso desse do meu pequeno. Vou virar aqui pra mim que é melhor. Eu não deixo de atender o cliente se ele pede, por exemplo, só 2 itens, eu atendo. Tem gente que não gosta, mas eu atendo. Igual teve uma situação, uma cliente, não vou recordar o estado, o tema dela era jardim. Ela queria uma tabolata só, dessa aqui, mas com a bonequinha balançando. Ela falou assim, olha, não vou dar pra ninguém, eu vou usar como peça decorativa e na mesa. E sinceramente eu falo o mesmo preço. Eu não aumento assim o valor. E a pessoa pede uma peça só. Deixa eu só levantar pra ver se tá pegando o ângulo pra vocês verem. A câmera tá acima de mim. Normalmente quando eu gravo, que algumas vezes eu gravo vídeos de algumas peças que foram encomendas que eu postei no canal do YouTube, e as 2 vezes eu estava em pé, então eu conseguia ver a tela do telefone. Aí, por exemplo, isso que eu guardo sobras de aviamento. Tem na caixa organizadora eu guardo os aviamentos grandes, pedaços grandes. Nessa gaveta de uma das cômodas que eu tenho aqui, eu guardo só sobras. Aí quando o cliente fala cor, né, eu vou lá procurar, além dos que tem quantidade grande, essa sobra, porque às vezes tem um aviamento que você não compra mais, né, de outro estado, que às vezes eu compro em outro estado. Por exemplo, esse aqui é um pedaço de uma sobra de um chá de revelação. Eu medi antes, ó. Que é bom medir antes. Aqui, ó. Vai dar exatamente para fazer as 2, que eu preciso para essa. Aí, quando esse circo rosa, toda vez que eu pergunto para uma cliente se ele vai usar as 4 cores, perdão, as 5 cores. Esse em questão falou comigo que não usa o verde. Esse circo rosa, cada cliente usa de um jeito.
combina aqui, esse amarelinho bem clarinho. Mas talvez não vai casar, não vai combinar, porque olha aqui, ó. Salado com uma palavra certa. Ó. Então, não combinou. Não ornou com o tema. Tem certos aviamentos que não combinam, mas às vezes você tem a cor e ele não combina com a peça ou com o tema. Então não saia colando. Por exemplo, aqui eu tenho, além daqui a cor, eu tenho, ó, separei, ó, aqui, ó, vários, né? Os trás também, tem esse aqui que eu tirei agora, e fora os que não, também separei bonita, né? Porque às vezes eu tiro umas faixas assim, ó, igual teve uma peça que eu cortei, fiz aqui uma borda. Depende muito da ideia. Às vezes eu perco um tempinho vendo o que eu tenho e escolhendo o que combina melhor. Porque assim, eu estou fazendo algo para o cliente, mas eu penso assim, eu faço para ele como se fosse para mim. Então, eu vou pegar a caderneta aqui, tá, tchau, vou colar. Não, eu vou ver o que mais combina. Agora mais do que esse aqui, ó. Acho que só esse aqui sozinho, ficou sem graça. A minha ideia primeiro era ele, mas eu já vou desistir dele e vou trabalhar com esse aqui. Vamos ver como funciona. Assim, como eu vou dar a borda para baixo, se eu tivesse usando com o pé, eu colaria bem aqui, ó, pro pezinho. Mas como eu vou usar, ele não vai ter pé, eu vou colar rente a mesa. Eu uso a mesa como apoio. Isso aí não vai ficar o corpo. Assim, quando você for usar pomponzinho assim também. Aí você usa a mesa como apoio. Diferente desse pompom aqui, que ele é mais espaçado. Eu acho que aqui mais legal para partir de cima. O meu cliente, a caixa dele tem amarelo, porque faria aviamento. Ele escolheu verde, lilás, perdão, verde não, amarelo, rosa e o lilás. E o azul, as 4 cores. Já fiz muita peça circulosa. Tem 2, 3 anos por aí. É raro pegar cliente que use as 5 cores. Então, antes de eu colar esse pedacinho aqui, eu vou ver onde está indo, eu vou cortar. O que eu reparo, ó. Aqui meu aviamento estava até um pouco sujinho. Eu não tinha reparado isso antes quando eu separei. Porque senão eu teria lavado ele. Depois eu passando em cima desse fio para ver se sai. Aqui, ó. O meio. Se eu cortar aqui, vai desfiar. Aí vem aqui no meio, ó. E vai fazer um encontro aqui. Esses aviamentos assim, quando é trançado, você tem que saber falar, não fica feio o acabamento. Pra ele fazer um encontro. Tem aviamento que você coloca e você consegue fazer com que o encontro dele o cliente não veja nem o início e nem o começo de onde está começando. Vou virar pra mim, ao contrário. Fica mais fácil de eu pegar o ângulo e cortar no lugar certo. Aqui, ó. Eu juntei um com o outro, ó. Deixa eu baixar aqui esse ponto.
vendo? Tá junto aqui, ó. Esse aqui tem um fiapinho que eu tinha tirado antes. Tá junto. Agora eu vou colar. Vou só forrar um pouquinho pra cima, que ele ficou muito tortinho. Aí aqui, ó. Não dá pra ver. Agora depois eu vou tirar esse fiapinho aqui, ó. Eu sou muito detalhista, eu sou chata, tá? Eu vou tirar esse fiapinho aqui. E aqui, aqui, ó, eu utilizo a cola. Pra poder ir fechando, ó. Olá, voltando aqui. Reiniciei o telefone. Melhorou. Porque tava lento, eu tentei entrar aqui 2 vezes, ou 3, não me recordo mais. E tava muito lento, eu tava mexendo aqui. E a minha mão, aí eu via na tela aqui a imagem muito lenta e a minha voz saindo antes. Retomando, né? A gente parou por aqui, quando a live caiu, eu tava fazendo essa emenda desse item aqui. Do aviamento. Por que aconteceu, né? Quando, lembram que eu pedi licença para desembolar a minha cola quente? Tava embolada no fio do carregador. Aí na hora que eu puxei, eu desconectei o carregador da caixinha. E simplesmente eu não percebi, como eu sentei, agora estou em pé, eu não percebi que não estava carregando. E simplesmente eu estava sentada, eu vi o telefone apagar, ficar escuro, né? A claridade dele. Eu fui levantar e tinha desligado, por isso que a live caiu. Aí depois disso eu botei para carregar, né? Ressuscitar o telefone, zerou. Esperei um pouco, dar pelo menos uns 20% de bateria. Aí tentei agora entrar na live, né? Umas 2, 3 vezes e tava a imagem super lenta. A voz saindo normalmente, porque depois eu consegui ver que essas duas aqui, tá vendo? Aí você vai passando cola, olha como fica aqui, ó. Os fiapinhos, você vai com a mão e você vai juntando os fiapinhos e não. Só que não pode botar muita cola não tô nem apertando. Tô nem apertando a cola, só com a sujeirinha da ponta da cola, eu esfrego aqui, ó. Ó. Aí de vez em quando cabe essa sujeirinha, eu aperto bem pouquinho, ó, pra sair bem gotinha. Olha lá. E venho aqui, ó. Porque senão vai ficar excesso de cola e não vai ficar bonito. Essas passamanerias assim, tem esse acabamento assim que desfia. Olha lá. Ó. Tá vendo? Aí você consegue ter. Aí aqui, ó. Ó, é encontro das duas, tá vendo? Ó. Eu tô levantando com a unha, mas também, ó. É bem agora abri, ó. E não consegue ver aonde começa e aonde que termina. Eu gosto muito dessa passamanaria. Já usei ela no Rei Leão, um tom de marrom, e essa aqui eu já usei algumas vezes. Só que da primeira vez que eu peguei misericórdia, eu demorei muito pra fazer esse acabamento aqui. Igual aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Cortei a rente também, ó. Aí sobrepus algum pedacinho. Às vezes eu até corto, encosto um no outro, pra não sobrepor. Então o aviamento tá pronto. O que eu trabalho? Por exemplo, aqui eu tô fazendo com vocês pra poder mostrar do início ao fim. Ah, tô bolada. Meu corinho tá com a marca aqui, ó. É a marca dele mesmo. Eu, às vezes, dobro meus corinhos porque eu guardo na cômoda. Não tem espaço pra pendurar. O certo é pendurar. Mas alguns corinhos dá pra passar por trás, tá? Um ferro bem morninho. Pra tirar essas marcas assim. Porque eu uso corino também em MDF. Pra fazer kit banheiro. Então dá pra passar. Agora eu vou fazer o plano de fundo. Aí o que eu faço? Por exemplo, como eu fosse as duas, primeiro eu colaria esse aqui nas duas, trabalhar em série. Depois colaria esse e depois esse. Depois desse processo, aí eu passaria para encapar todas as plaquinhas. Aí depois passaria para encapar, vai ter uma segunda plaquinha aqui, né? Por exemplo, vai ter uma segunda assim, ó. Aí encaparia essa aqui, né? Depois eu colaria. Faça tudo em série, porque assim você anda mais rápido. Como aqui eu tô fazendo do início ao fim a peça, deixa eu botar esse corino pra lá. Então, eu vou fazer o processo todo de uma só. Tudo que eu faço, eu trabalho em série. Se tiver que cortar na silhuete, eu corto tudo. Se tiver que dobrar, vou dobrar tudo. Às vezes, quando eu tô cortando a silhuete, eu já, enquanto ela tá cortando, eu já vou soltando alguns do papel, que às vezes a silhuete não solta, a caixinha, o aplique e tudo mais. Eu não sei de uma tesourinha, de um estilete, eu vou tirando. Aí eu corto tudo. Aí nisso, quando tá cortando, eu vou montando, né? Aí algumas já vou montando e colando. Às vezes, tem dias que eu fico... Tem certas encomendas que eu fico cortando um dia inteiro, de manhã à noite, 2 dias, 3 dias. Depende muito do que é. Peraí que eu esqueci do Tec Bond. Eu não boto só, mesmo que seja plano de fundo, eu não coloco só a silicone, eu venho com gotinhas.
aqui da Tecbond. E esse aqui é bem fininho, ó, bem fininho mesmo. Esse aqui é chato pra trabalhar porque ele parece as marcações. Se ele ficar ruim, eu vou trocar por outros lajes que eu tenho. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Porque esse é um tom mais claro e eu quero usar ele pra ajudar a tonalidade, não? Se ele ficar com marca, por causa da cola, eu não vou usar. Normalmente eu não faço espátula, eu tô passando pra ver que vai ficar com marca quando eu colocar de frente. Tá vendo, ó? Essa aqui, ó. Eu vou ver se eu vou colocar ele aqui. E o meu biscuit vai na frente. Uhum. Mas quero ver se ficar ruim, eu não vou usar ele. Esse biscuit que o outro é mais grosso. Esse aqui eu comprei para um serviço. Depois eu comprei um outro, porque ele é muito fino. Por exemplo, o primeiro que eu fiz foi um copo. Em alguns materiais, ele se adaptou bem por ser fino, em outros não. Por exemplo, caixa acrílica. Aí você passa a cola na borda assim e aqui, aí ficava aparecendo a cola aqui. Aí eu tinha que usar fitagem. Fitagem nada mais é que você usar dupla face com um pouquinho de silicone. Um outro vídeo eu mostro. Eu usava antigamente, quando eu comecei a fazer luxo, eu usava antigamente para fazer cofre assim, eu usava acrílico assim. No acrílico eu ainda uso hoje em dia. No cofre eu já mudei, eu só uso cola quente. Porque demora um pouco mais. O acabamento com cola quente no cofre e com a fitagem fica o mesmo. O bom da fitagem é que no meio do cofre você tem cola. Quando você usa cola quente, você não pode passar no meio, vai ficar aquela marca da cola. Você passa aqui, e você vai colocar um aviamento e vai ficar aquele grosso. Como exemplo, se você usar um corinho desse fino, né? Aí, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, no meu olho eu tô vendo aqui, ó, tem uma pontinha aqui, eu não deixo nada não, tá? Corta tudo bonitinho, tudo rente. Perfeito. Eu também faço a parte de trás. Isso aqui, deixa eu pegar aqui embaixo, aqui do meu lado, peraí. A parte de trás eu vou usar um papel, como pus. Pode ser um EVA, pode ser um corino. Eu prefiro usar papel atrás. Né? É escolha minha. Tem pessoas que usam corino, tem pessoas que usam EVA. Mas eu não gosto de mandar assim, até MDF. Se eu usar MDF no lugar, isso aqui é um papelão Orler de cartonagem, papel cartonagem. Isso aqui quando eu comprei, era pra fazer caixa redonda. Então tem vários tamanhos. Vou mostrar pra vocês. Eu já pedi corte a leite. Aí ó, são vários tamanhos de caixa. Olha aqui a quantidade. Só que quando eu comecei a fazer caixa redonda, eu comprei pra muitas, né? Aqui, ó, essa aqui é, por exemplo, essa aqui, cada um vem 2 cortes, ó. Esse aqui no caso seria a tampa da caixa, esse aqui seria o fundo da caixa, né? Pra poder. Então, por exemplo, eram 10 desses. Então, fui usando em alguns trabalhos, além de fazer caixa redonda, né? Eu fiz alguns desses de caixa redonda aqui, ó. Aí ele me manda assim, ó. Tá vendo? Os tamanhos que tem. E esse aqui eu quase que eu não uso, porque só uso. Isso aqui é pra caixas grandes, caixa cenário e tal. Aí pra caixa acrílica, né? Pra tubolata. Deixa eu ver aqui que eu encapei aqui. Deixa eu ver qual tá. Eu vou recuperar. Peraí que eu já vi. Tá aqui. Deixa eu ver se é esse aqui ou esse aqui. Não, acho que eu vou mudar, gente. Peraí que eu vou ver aqui. E o meu cenário, acho que eu vou aumentar esse cenário. Pra dar um chope aqui, ó. Já encapei, mas encapo de novo, porque esse aqui eu posso guardar pra um outro processo. Deixa eu ver aqui o meu corinho. Deixa eu ver se vai ser suficiente, porque esse corinho aqui, ele é uma sobra. Deixa eu ver se vai dar pra essa. Deixa eu tirar essa máscara aqui que eu vou ver pra cá, senão vai embolar. Uma sobra de corino. Eu comprei, na época eu comprei, acho que eu comprei um metro comprimido, assim. Então antes de estar encapando, eu sempre meço. Pra ver se vai dar. E antigamente, logo assim que eu comecei, por exemplo, hoje em dia eu tenho o hábito de medir os aviamentos pra ver se dá pra fazer as peças que eu preciso. Antigamente, por exemplo, você separava os aviamentos, mesmo que tinham pedaços de 3 metros, 4 metros, 5 metros. A minha cola quente está entornando. Minha cola quente, ó, minha silicone está entornando. Ó, e tá em pé, não estava deitada não. O ruim dessa cola é isso, a gente perde muito. Essa cola aqui, eu deixei ela na mesa assim, ó. Quando eu vim, ela tava cheia. Eu só usei ela pra fazer 2 Nutellas. Eu abri pra fazer, olha só, tá aqui no final, ó. Ela entornou todinha, porque a tampa... Essa cola aqui é uma benção pra cá disso. A tampa deu uma empurrada, assim, eu fechei, não deixei aberto.
e ela começou a vazar. Cheguei que essa mesa aqui estava grudada na mesa, quando eu puxei, eu arranquei até um cutícula da minha mesa, tá debaixo da base. Aí, por exemplo, eu começava a fazer, aí assim, no meu início, ó, calor, já tá até secando, ó, tá. Eu vou até descartar esse pouquinho aqui, deixa eu pegar um lenço e descer. No meu início, eu saía fazendo, então medir, já chegou, na última peça, na penúltima peça, no enviamento não dá. Aí o que me acontecia, teve vezes de eu ir na rua de novo, procurar o mesmo aviamento, a metro ou o pacote, e comprar. A única coisa ruim da sacola é isso, ela sai entornando. E assim, já cai na roupa, né? Eu antigamente achava que perdia a roupa, depois eu aprendi que você botar acetona na roupa, ela tira essa sacola, essa aqui, a cola branca PVA também. Então eu recuperei um casaco meu. Eu aprendi com as meninas do curso de cartonagem. Nossa, quantas roupas eu estraguei com a cola. Até eu descobri que a acetona tirava a cola. Eu tinha ganhado um casaco de presente do meu esposo. E algumas vezes eu tenho o hábito de chegar, chegar de algum lugar. Às vezes eu vou comprar material, boto as bolsas em cima da mesa. Ó, tirar o excesso aqui, que vai depois quando botar o corino, vai dar marca. Aí, por exemplo, às vezes eu chego, né, vou beber uma água, bebo um suquinho, como uma besteirinha, já sento na mesa e vou trabalhar. Às vezes eu não troco de roupa de sair, então nesse dia foi um dia. Casaco novinho, estava usando pela primeira vez. Aí comecei a trabalhar, a cola caiu da mesa, caiu em cima da minha roupa. E eu não percebi, era essa aqui. Quando eu encostei meu braço, estava uma força de cola. Eu falei assim, nossa, perdi o casaco. Aí lavei, botei, não saiu. Botei de molho, também não saiu. Depois usei água morna, água quente, também não saiu. Tirei essa parte para trás. Agora a cola desceu, vou balançar para ir mais rápido. Aí depois eu conversando, né, lá sobre limpar, né, caixa, né, quando a gente está manuseando as caixas, às vezes o nosso ponto encosta um pouquinho de cola no dedo, a gente não percebe e bota o dedo na caixa cartonada, isso mancha de cola. Aí tinha uma moça conversando e deu a dica de usar o álcool para limpar e a outra falou da acetona. Aí depois, mais meses depois, eu descobri no curso que a acetona, conversando com as meninas, que a acetona limpava o casaco. Conversando com outras alunas, recuperava a roupa. Já corri, já peguei o casaco, estava pendurado no guarda-roupa e fui lá. E realmente, gente, salva. Aí esses dias eu estava postando coisa no Instagram de trabalho, eu vi um reel sobre acetona. Que a moça mostrava alguma coisa que a acetona limpava, uma coisa assim, não me recordo o que era. Né? Aí eu comentei assim, a acetona é vida, eu recuperei um casaco com acetona. Mas assim, eu perco muito essas colas assim, muito colas de silicone. Agora que vai falar. Eu hoje não fui na rua pra comprar material, só vou segunda ou terça, então não vou ter que comprar outra nova, porque o que eu fiz? Eu deixei ela assim, ó. Ela demora a descer. Só no segundo que eu já virei, ela desceu super rápido. Mas pra descer, quando você precisa, ela demora certo. Aí a questão do viamento, por exemplo. O que aconteceu? Agora eu meço tudo antes de fazer qualquer peça. A não ser que o pacote seja um pacote fechado, com 10 metros, ou é um pacote que eu usei de 10 metros que eu usei só para um em um serviço. Por exemplo, eu usei para 6 Nutellas. Usei para 10 peças. Aí eu sei que determinada peça vai dar, né? Porque 10 metros é muita coisa. Mas quando é assim, em pedaços, aí agora eu meço para ver se vai dar para fazer. Se tem 5 peças, meia dúzia, 2, eu meço. Porque já aconteceu o dia eu chegar na última e não ter. Eu tenho que sair na rua para comprar para fazer uma peça. Teve uma vez que foi 2 peças. Teve uma encomenda, eu estava usando um pacote, né, de 10 metros, mas eu tenho usado já para várias posições, eu não medi, eu tinha que fazer 20 peças, eu usei esse próprio aviamento em 2 modelos diferentes. Chegou, gente do céu, essa sacola está, peraí gente, deixa eu bater na minha mão aqui, a sacola tá me tirando do sério. Esse processo aqui eu não uso cola quente porque o corino é muito fino, se fosse uma EVA, se eu fosse botar tudo diferente, sim.
Foi, saiu. Aí, ó, são notas do ofício. Tem hora que o negócio dá ruim, gente. Tem hora que dá uns errinhos, uns processos, algumas coisas lá atrás, como esse aqui, por exemplo, já teria encapado essa peça. Mas tudo bem. Então por isso que hoje em dia eu meço tudo. Cara, imagina, eu morava em outra cidade e eu não achava aviamento na minha cidade, não tinha armarinho nenhum, loja de artesanato nenhum. Tudo que eu tinha que comprar para fazer os meus lutos, aviamento, eu ia as duas cidades ao lado da minha, na direita e na esquerda. Nelas eu achava. Aí imagina, você tem que sair para poder parar o seu serviço porque você não se atentou, né? Coisas que eu errei, gente. Eu confesso que eu não sou perfeita, ninguém é, né? Mas tem que a gente, por exemplo, se programar antes, pensar, verificar. Você vai acabar assim, tirando um tempo. Tem gente que fala assim, eu vou perder tempo não. Você não perdeu, você vai ganhar. Porque assim, olha quanto tempo eu perdi para ir na rua comprar aquele aviamento para fazer uma peça. E o custo, né, de transporte, né? Aí nessa que eu tinha que fazer 20 peças, eu fiz as 10 peças que eu tinha que usar. Na segunda peça, eu tinha que fazer mais 10. E a peça era maior do que a primeira. Só que eu não medi. Porque eu já tinha usado e eu sabia que eu já tinha usado em vários outros pedidos. Por exemplo, eu tinha usado um pedido que eu fiz 30 peças com aquele mesmo aviamento, que eram 30 Nutellas. Aí chegou. Normalmente eu faço só assim, ó, com a minha mão e aliso, mas como aqui eu tô deixando pra dar menos marcação. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Deixa eu olhar de frente, só um minuto, gente. Não tá marcando. Se tiver marcação, não tem que uma vez eu fiz uma peça, aqui assim, onde tá aqui, ó. No vídeo aparece, né? Aí eu fiz uma peça. Ficou assim, um monte de morrinho. Eu só vi depois. O painel eu tinha colado o painel, não me atentei. Observe o seu trabalho. Talvez a gente tá, por exemplo, trabalhando corrida. Corrida não, como posso dizer? Trabalhando assim, você tá pegado na produção, né? Já tá assim desde manhã, já tá com aquele ritmo rápido. E você já tá trabalhando naquele ritmo que às vezes algumas coisas passam desapercebidas. Às vezes você vai reparar só quando a peça tá pronta, como eu reparei, e eu fui, tive que tirar o painel e fazer de novo. Ou você vai ver na foto. Quando você tira a foto, você vai ver na foto. Então, quando você for tirar a sua foto, olha, observa a sua foto como tá o painel. Por exemplo, quando eu decorava a festa, a gente montava as mesas do cliente, botava ali os pratos, os doces. Aí a gente tirava a foto para ver se tinha algo torto na simetria da mesa. E às vezes tinha buraco. E quando o cliente fosse tirar a foto dele já na festa, imagina, aquele buraco na mesa lindo, ou quando o fotógrafo fosse fazer foto da mesa pura, para poder pro cliente. Então, às vezes que o seu olho não vê, na foto você consegue ver. Aí esse de 10 peças do aviamento que eu não consegui, comecei a fazer, acho que não me recordo se foram 3, 4, por aí, acho que foram 3 peças que eu não conseguia concluir. Aí eu procurei na minha cidade, procurei na cidade do lado, fui em várias lojas, fui parar em loja lá na Dupla, nada, tinha tudo quanto é cor. Fui parar lá no Madureira, no Mercadão de Madureira, rodei lá, nada, tinha todas as cores, tinha roxo, eu precisava de lilás, era um aviamento de lilás. Na verdade era um aviamento simples, aquele cordão de pompom. Esse aqui, ó. Lilás. E eu não achava em lugar nenhum. O meu esposo começou a me ajudar. Eu já estava assim, gente, acho que eu já estava pensando, cara, eu vou arrancar todas essas peças prontas, o aviamento, se eu não encontrar. Porque eu não vou mandar para minha cliente um aviamento diferente. Se todos estão na série, a não ser que, igual nessa encomenda, tinham 10 caixas 7x7. 5 eu fiz de um jeito, com biscuit diferente, e 5 eu fiz de outro. Então nessa eu usei aviamentos diferentes. Mas não era esse caso, eram todas repetições da mesma coisa. E a cliente pediu 10 peças.
Aí meu esposo foi achar numa lojinha que era cruzamento com, assim, um dos passos, Buenos Aires, com Buenos Aires, ali em Saara. Cara, meu esposo foi naquela lojinha escondida, porque assim, nem nas lojas caçula tinha. Gente, minha esposa rodou, eu mandei ele em vários lugares, que eu sabia que tinha de aviamento lá no Saara. Lugares que vende corino, também tem aviamento. Não tinha em lugar nenhum. Eu falei assim, Jesus, o que eu vou arrumar? Então, assim, às vezes você arruma uma dor de cabeça, como eu arrumei nessa produção, ou teatrado, porque se eu não achasse, no caso meu esposo achou, eu teria que tirar tudo que eu havia colado para refazer tudo de novo. E graças a Deus eu encontrei e concluí as 3 peças. Então por isso que eu meço tudo. Mas tem hora, essa serviço em si, já tem hábito de medir as coisas. Tinha alguns aviamentos que eu usei que eram metros, né? Igual esse que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. E eu medi. Mas nesse eu fui na confiança porque era um pacote já com 10 metros, né? Mas já estava usado. Mas às vezes a confiança não é o certo. E eu achei a cara, né? O termo, né? Que a gente usa, né? Quebrar a cara, arrumar problema. À toa. Sem necessidade. Porque se eu tivesse parado minha produção pra pensar, peraí, eu já usei isso aqui, já usei pra isso, já usei pra aquilo. Peraí que eu vou medir agora. Desenrolava ali do rolo e media. O que eu faço? Eu enrolo no item e depois eu fico assim, ó, dobrando. O aviamento até achar, por exemplo. Vamos supor que aqui seja o tamanho. Aí eu faço assim, ó. E vou contando. Se eu não tive a paciência de fazer. Bom, retomando aqui. Eu uso cola PVA, extra forte para tudo, papelaria, cartonagem. E aqui também. Se eu usar, por exemplo, aqui eu uso papelão Orle para fazer o plano de fundo. Gente, ele é tão duro quanto um MDF, tá? Por isso que eu uso ele. Eu soube que tem outras meninas que também estão usando isso aqui para fazer plano de fundo. Não enverga. Ele não enverga. Porque ele aguenta peso, por exemplo. Eu faço caixa com ele. Isso aqui é 1.9. Eu uso também 1.7 para fazer plano de fundo. Ele não enverga, ó. Aí tem papel de scrap também, às vezes eu coloco papel decorado de scrap atrás. Já testei o VA, não gostei, porque quando eu fui encaixar aqui, ficou muito grosso por causa disso aqui. E o VA atrás deu para trabalho para eu conseguir encaixar no pé. Então eu desisti. Aí, por exemplo, quando eu não tenho placa de MDF, por exemplo, hoje eu quero usar o redondo. Eu uso esses fundos de caixa redonda. Eu até conversei com o meu fornecedor que corta pra mim, eu falei, vou comprar mais com você, mais fundos de caixa redonda. Eu até falei com ele, mas eu não vou usar pra caixa redonda, né? Eu vou usar pra plano de fundo. Esse menorzinho aqui é 10 centímetros, né? 10,5. São caixas que eu faço 10 por 10. E nela cabe bastante coisa, a gente acha que 10 por 10 vai ficar pequena, não. Ela já tem uma que eu fiz menor do que essa. Aqui é o que eu tô passando a esparta, tá vendo? Que a minha tesoura mordeu. Tá vendo? Pra fazer o acabamento do papel, ó. Aí vai muita opção, né? Eu uso papel de scrap, às vezes eu já usei corinho, mas agora eu tô aderindo ao papel, porque fica pra trás. Mas se ela botar na mesa, porque quando for tirar a foto, o convidado vai estar, o cliente vai estar aqui atrás, o convidado vai estar aqui atrás. Então vai ver aqui o MDF. Se for MDF, você pode até pintar. Isso aqui, tem um rapaz aqui no Rio, de vez em quando eu peço uns acrílicos pra ele e corto também em cartonagem. Mas meu fornecedor de cartonagem é de São Paulo. Deixa eu ver onde eu coloquei o meu alfinete. Eu separei aqui um alfinete, deixa eu pegar outro aqui do lado, peraí.
tá bem perto da mesa. Aí esse rapaz, ele, porque meu fornecedor de São Paulo já tem a matéria-prima, ele já corta e tal. Esse daqui do Rio, ele não tem a matéria-prima de cartonagem, ele trabalha mais com acrílico e coisas para empresa. Então algumas vezes eu peço alguns cortes de acrílico com ele. Isso aqui eu pedi pra caixa do meu filho, que eu queria usar, eu pedi pra eu fazer, porque eu queria fazer alguns planos de fundo e tal. E eu tava sem isso aqui. Então eu pedi pra ele cortar. Pra que eu precisava, eu pedi pra isso aqui, 10 centímetros. Mas algumas peças dá pra usar, igual essa bolada aqui, ó. Não vai me atrapalhar em nada. O painel vai ficar aqui, ó. Tá vendo? E o meu... Ó, vai conexão, vai ficar lá. Tá vendo? Então, ó, se eu quiser trazer ele pra frente, mas eu vou botar ele aqui um pouquinho, ó, ainda vai sobrar espaço. Tá das pontas aqui, tá vendo? Se fosse menorzinho, dá pra encostar ele aqui atrás. Aqui, ó. Mas pro meu cenário, eu vou mudar o ângulo da câmera depois, tá? Pra proteger ele a peça de frente. Pro meu cenário tá bom. Então eu pedi pra ele cortar pra mim. Eu posso liberar, tem um espaço aqui na mesa. Tem algumas coisas que eu já usei, deixa eu botar aqui do lado. Isso aqui sobrou. Porque quando você vai usar papelão, você não tem que ter uma base. Por exemplo, quando você for usar uma caixa de madeira, uma caixa acrílica, você consegue fixar o papelão aqui, ó. Aqui. Mas pra essa aqui, como é que você vai fixar? Né? Então, ou é isso aqui que eu uso, isso aqui, ó. Que eu comprei lá no Saara, numa loja. Não sei se no Shopee tem. Não sei de onde você tá me assistindo. Isso aqui vem grandão, 170 centímetros, 1 metro. Lá no Saara tem uma loja chamada Mariazinha Palhas. Agora ela mudou de endereço, não tá mais na rua do Saara. Né, eu já vi no site deles avisando, tem que procurar se ainda tá. Aí eu pego um serrotezinho e vou serrando um pedacinho que eu quero. Eu ia usar ele, mas aí como eu tenho isso aqui e deu, eu corto ele aqui assim, né? E ele... Isso aqui eles vendem pra botar coisa de... Por exemplo, vamos supor que tem uma logo de um time pra botar em pé na mesa, centro de mesa, em cima da caixa deles vendem assim. Eu só cortar e eles vendem algumas coisas que lá dá pra botar em pé. Aí eu, no dia que eu tava fazendo, tinha uma produção, ano passado, retrasado, e eu precisava, e eu não tinha tempo de pedir esse rapaz, ele é da capital, né, outra cidade. Eu tava no compra material e vi isso aqui, eu vou testar. Eu conversei com o vendedor e ele falou assim, não, você serra com serrote. Que é serrotezinho amarelo? Esse aqui, ó, tá assim, quebrado porque eu testei com alicate. Com alicate ele quebra, então eu serro com serrote, ó, fica retinho. E eu vou tirando, eu já meço um tamanhozinho 6 e tal, que eu quero. Aí o que eu faço? Eu não deixo ele assim. E eu não pinto, poderia pintar, né? Mas na hora do... Eu pego colorino. Eu vou ter colorino pra cá, peraí. Eu pego um pedacinho, vou dar essa dica pra vocês. Vai que você tem isso aí em casa, ou consegue comprar, tem uma MDF, uma loja perto que vende. Aí eu capo assim, ó, boto pra frente. Porque quem vê a peça de frente, o painel tá aqui. Vai tampar aqui em cima e aqui de frente. Aí eu colo, com cola quente mesmo. Aí eu faço isso na parte de trás, porque vai ficar esse trem feio aqui. Frente à luz. Né? Ou se você não pintou. Aí depois eu corto um pedacinho aqui e venho aqui assim, ó. O acabamento fica perfeito. Eu vou fazer um dia um vídeo usando isso aqui pra vocês verem. Eu fiz uma tobolata, a última peça que eu fiz usando isso aqui. A tobolata que foi pro Nordeste. De ursinho. Chá de revelação. Depois vocês vierem lá ver no meu Instagram de trabalho, vocês veem lá. Você separa tudo eu usar, né? Aqui, igual eu guardo meus acrílicos, os acrílicos pequenos, eu guardo assim, ó. Tá vendo? Tudo separadinho por tema aqui, eu peguei já tudo o que eu vou usar e tal. Algumas vezes eu compro peças a mais, outras vezes eu compro... compro alguma produção. Aí eu gosto de alguma coisa, às vezes eu compro um, por exemplo, eu tenho um tema circo, às vezes eu compro vários acrílicos para escolher qual que eu gosto. Tem algumas lojinhas que você acha que vendem já pronto, né? Ou até em lojas de internet, peraí, deixa eu voltar depois. Gente, onde eu coloquei o meu suporte? Aqui de baixo. Deixa eu virar, tentar virar aqui. Não, vou colar aqui, eu quero ainda de cima, depois eu vou tentar virar de frente, ver o ângulo legal pra vocês conseguirem ver de frente. Finalmente estou acostumada a gravar de cima, às vezes as duas peças que eu fiz, eu gravei de cima. Aqui eu faço mistura para o painel não soltar. Normalmente quando tá usando isso aqui,
O legal é usar máscara, que dá um cheiro. Ó, quente com... Aqui bonde. Nossa, eu tô quase pelo meu dedo aqui. Aqui bonde vazou pro meio. Deixa eu testar aqui, ó. Se tá fixo. Não, fixou já. Eu tô achando até engraçado, gente. Pra primeira live, porque assim, eu já gravei vídeos, vou produzindo. E não aconteceu tantas coisinhas, né? Não tá sendo engraçado. Primeiro o celular descarrega, a live cai. Depois, agora ficou lenta, né? Entrei umas 3 vezes. Iniciei o telefone, que o vídeo estava muito lento em relação aos olhos. Aí fui virar aqui o suporte para poder pegar de frente. E o suporte, o telefone cai. Né? Tava na beirada da mesa, sorte que não consegui, né? Segurar ele, né? E em seguida o suporte quebra. Aí resolvi ativar. Beleza, vamos continuar. Tô colocando um pouquinho mais cola aqui atrás, ó, porque tá balançando. Vou segurar um pouquinho, porque não pode balançar. Esse aqui, o espaço dele é maior, para mim, se eu colocasse mais EVA, né, aqui, ficaria uma grossura para encaixar perfeitamente aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Já tem um espaçozinho maior. Eu já usei esse aqui com EVA, mas com esse suporte com EVA na frente. Então, EVA é grosso, né? Eu não uso muito EVA. Não é assim, questão. Eu usei aqui, mesmo EVA que eu tô usando aqui, o branco, porque eu queria parecesse açúcar. O tema era confeitaria. Eu botei granulados de biscoito. Foi um pano de fundo de uma tubolata. Eu uso mais EVA, por exemplo. Tô fazendo coque com cabeça, eu uso EVA branco aqui, sem ser glitter, normal. E aí a cabeça com a tampa toda só aparece aqui atrás. Aí eu não gosto de deixar aparecer só o coque. Eu tenho um tique nervoso quando assim, por exemplo, é meu, tá, gente? Cada um trabalha da forma que achar, né? O que achar bonito, o que combinar, porque tem, já vi luxos lindos que aqui é a base, usa um acrílico colorido, que aqui é a base, acrílico não, plástico, né? Que aqui é a base fica lisa, a pessoa vem só fazer aqui. Só que eu não consigo, me dá um tique nervoso. Eu não consigo colocar nada aqui em cima, sem forrar aqui. Só teve uma peça que foi uma cabeça do Hulk, grandona, 3D, que tampou tudo, aí eu não colei nada aqui embaixo, mas teve cabeça de biscuit, que ficou assim, ó, 2 dedinhos, um dedinho. Eu não conseguia. Eu tentei colar, eu colei, eu ficava olhando aquilo que me incomodava tanto, que eu não conseguia. Eu ranquei a cabeça, gente, eu ranquei, eu tava colada, eu fiz a misturinha com taquibons. E eu simplesmente ranquei a cabeça, tirei o excesso de toda a cola da cabeça do biscoito. Eu até lembro o tema, era bom. Opa, deixa eu segurar cair. E era até um tema de uma série do Netflix, Academia, era uma cabeça de cachorro. Eu tive que arrancar e forrar um EVA embaixo. Aí sim eu consegui. Eu tô aqui, ó. Só peguei, ó. Eu não coloquei durex e botei na minha gaveta, na minha caixa organizadora. Que não é que eu boto na caixa, que eu boto na gaveta, porque esse aqui tá mexido. E ele começou a desfiar. E a outra ponta já tá pior do que essa. Eu tô cortando o excesso. O que eu faço aqui, né? Pra ele não ficar assim. Mas mesmo que não como, não tá desfiado, né? Que eu vou enrolar de novo pra ele fazer o processo. Isso aqui eu comprei eu usei pra fazer alças de malha. Aí também usei pra luxo também. Comprei um pacotes fechados. E como eu não fui na rua hoje, o meu todo branco tá pouco, então eu não vou usar ele. Vou usar isso aqui. Porque também pendurado combina com isso. Aqui. Fazer o acabamento aqui assim. O que eu faço? Pra ele não ficar assim, né? Porque normalmente quando você vai comprar um armarinho que vem da Metro, eu já comprei algumas vezes. Eu escolhi diferente, por exemplo, pra botar no kit de banheiro uma caixa só pro cliente, 15 anos. Eu comprei um metro necessário que eu precisava pra fazer aquela caixa, aquela cor específica que eu não uso certas cores pra luxo. Então a caixa combina a caixa do cliente. Aí, lá no armarinho, bota um durex e já corta pra você e depois bota o durex de novo. Aí às vezes eu chego aqui e tiro o durex. Quando você tira o durex, você começa a desfiar. Que eu, Renata, comecei a fazer pra começar a ficar bonito. Mesmo que ele não esteja desfiado, eu vou com pingo de cola. O que eu faço? Eu abro
um pouquinho ele para soltar. E depois eu venho com a cola e faço assim, ó. Vai vendo. Já tá essa cola, ó. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Olha lá, ó. Ele não vai soltar mais. E aqui no começo não vai ficar querendo uma tira pra lá, outra pra cá. Tem uma ponta assim, né? Uma ponta pra outra aqui, fica feia. Aí eu venho aqui, ó, corto reto e começo. Aí no fim eu faço a mesma coisa aqui. Deixa eu ver se dá uma outra. Vocês conseguem ver que eu vou começar aqui, ó. Gente, quando eu assim, eu consigo. Tem que começar bem aqui, ó. Isso aqui é grossinho. Tem uns que eu uso que é bem fininho, que eu vou lá aqui, bem aqui, ó. Gente, aqui, ó. Acho que a minha unha tá entrando. Eu prefiro usar os mais finos, tá? Hoje, porque esse aqui tá mais grosso. Tem gente que bota cordão de pompom aqui. Deixa eu virar pra mim, vai ficar mal, ficar assim, juntinho. Pra fazer esse comecinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Peraí. Porque teve o vídeo, como na hora que eu tava mostrando o desfiado. Depois eu olhei pra câmera e vi que eu mostro, eu saí fora da câmera, me perdoe, tá? Porque sinceramente eu ainda tô acostumando a gravar coisas mostrando produção. Não era meu costume. Eu acho que era o terceiro ou quarto vídeo que é da peça completa. Antigamente, bem antigamente, eu fui gravar vídeos de luxo, de caixa dupla, de Páscoa. Eu fiz um presente pro meu marido que foi uma cesta cartonada com balão, dos balões grandes, com vinil, recortei na silhuete, vinil, personalizei o balão. Filmei pra postar lá no canal, né, do YouTube. Editei. Eu usava um aplicativo de edição, só que assim, eu estava no meu celular. E celular de artesão, quem é artesão vai concordar comigo. Ele cheio de fotos. Meu marido fala, como é que você consegue encher esse telefone de tantos gigas? Não me recordo quantos gigas de memória tem no telefone, tá, gente? Não guarda nada disso. Não guarda na memória. Meu marido fica pasmo comigo, porque ele fala, como é que eu consigo? Eu falo com ele, artesão, quando vai tirar foto, ela tá fazendo sombra aqui que eu virei a lâmpada de lado. Ela tira N fotos pra ter uma bonita. Não sei como é que tá ficando. Pra escolher, às vezes, uma foto, ela tira 6, 10. Foi pra escolher 2 fotos, então, antigamente, no início, eu tirava uma foto, 2 fotos só. Só que às vezes você não tem, eu não sei vocês, eu falo eu, não, às vezes a gente tira foto, e na correria, tem que embalar, tem que não sei o que, tem que levar no correio, que a gente vai buscar. E às vezes não olha pra foto. Às vezes eu olho, mas é raro, tá? Eu olhar o que eu fiz, eu tenho que me policiar pra isso. Já são anos de artesanato e ainda tenho que me policiar sobre isso. E igual uma foto, uma encomenda que eu fiz, que eu ainda não postei no Instagram de 15 anos, que eu tô fazendo as coisas de 15 anos, né? Eu fiz caixas para os avós, execuções, coisas lindas. Caixa completa, toda com letra dourada, hot stamp. Só que assim, eu fiz um erro grotesco de ir lá pra frente da minha entrada da minha casa, varanda. Tem uma bancada lá. Eu preparei lá o cenário para tirar foto. Gente, sol de meio-dia em cima. E a parte que eu estava não tem teto. Então o sol estava batendo em cima. A gente não te tira foto no sol. Na hora eu estava no automático, tinha acabado de resolver algumas coisas para essa encomenda. Eu já queria embalar logo, quando a cliente quisesse chamar. Né? E também tinha outras coisas que eu queria fazer. Ela com a casa, filho e tal. Tinha outras coisas que eu também precisava resolver tudo o trabalho. Então eu estava muito no automático rápido. Eu fiz as fotos, fiz vários vídeos, né? Abri a caixa, fiz ângulos, né? Postei em stories, não observei. Embalo tudo, e eu embalo caixa cartonada uma a uma no bolho, depois eu venho, boto na bolsa, ou coloco um caixa de papelão, e avisei a cliente, né, e tal. Ela perguntou quando tiver tudo liberado, você me avisa, eu vou pedir um rapaz pra tirar aí. Eu fiz no aplicativo. Gente, depois eu fui olhar as fotos, eu tava descansada, de tardezinha. Aí primeiro eu fiz umas fotos no WhatsApp pra ela ver como ficou, depois eu fui fazer as fotos legais pra mim. Aí no WhatsApp eu mostrei em cima da mesa e tal. Porque ficou muito grande, cara, eu já colei, mas eu não medi o excesso. Aqui, ó, fiz um cantinho de foto de novo, fazer de novo. O que aconteceu? O sol em cima da foto, a letra dourada está parecendo um preto cinzentado. Nossa, que tristeza. Pra cliente, ficou parecendo dourado, que eu fiz esse dia eu fui trabalhar lá na sala, porque eu tava com super quente aquele dia, e eu não aguentei trabalhar aqui em cima do turno naquele dia. Só batendo na parede, esquentando, mesmo com janela aberta, né, ventão, ventinho, uma brisazinha de vento.
Não deu pra ficar, nem se botar no ventilador, tava super quente. Aí eu desci lá pra trabalhar na mesa. E a minha mesa, como eu desci mais de todos os materiais, né? E eu tava em produção, quando eu fiz o vídeo eu não tinha nem limpado a minha mesa, assim, tinha essa coisa assim, igual aqui, ó. Papel, tesoura, tudo, eu fiz só o vídeo pra ela ver, né? E não tem como postar um vídeo desse, porque a mesa está super cheia de coisa, né? Lá apareceu dourado. Todas as minhas fotos, os meus vídeos que eu fiz no sol, não parece dourado. Me deu uma tristeza? Sim. Essa caixa já passou, foi em Niterói, foi em 15 anos. Foi tema Princesa Sapo, é um tema que eu acho muito bonito, né? Agora, de vez em quando tem 15 anos com ele. Eu ainda não tinha pegado esse tema, já tinha feito caixa na cor do papel que ela pediu verde, mas não era esse tema. Então as canecas de porcelana eram personalizadas com a Princesa Sapo e a debutante, foto da debutante, uma coisa muito, muito bonita, muito fofa. Só que eu ainda não postei por causa disso. Eu não sei, eu ainda estou pensando se eu vou conversar com a cliente e tal, se ela tem foto do vídeo, tem algumas. Né, se eu quero, por exemplo, aqui, ó, como é que tá o começo. Depois eu vou tentar recuperar isso aqui, senão a gente vai cortar e jogar fora. Eu vou conversar com ela, se ela tem foto do salão, que pelo menos parece os dourados, né, pra postar. Se não tiver, né, fica né, a experiência pra próxima, né, pra não fazer. Quando a gente usa a luz do sol, a gente usa um ângulo que não tá o sol em cima. A qualidade do sol pra foto ficar boa, né, que é bom ter foto com qualidade do sol. Às vezes não é possível, por isso eu comprei essa lâmpada aqui, às vezes eu faço fotos à noite, nem sempre é possível fazer fotos durante o dia. Eu comprei esse ring light pra isso. Aí eu dei o azar de não vir em pé. Aí eu, por exemplo, eu estava terminando uma encomenda, contatei o vendedor e pede reembolso e comprar outro. Eu comprei esse, não sei se esse suporte que acabou de quebrar aqui, mas eu já troquei por outro. Passando a fitinha, tô passando a fitinha que eu vou fazer uma laço, separei ela. Essa aqui. É outro cestinho que eu botei aqui do lado. Vou fazer aqui um laço pra botar aqui na frente aqui, ó. E eu, assim, no dia que eu imprimi a etiqueta, eu terminei minha produção, né, mais ou menos 4, 5 horas atrás, agora eu vou imprimir a etiqueta para poder amanhã cedo lá no correio, mandar esse negócio pro rapaz. Aí eu, quando eu cheguei, foi no e-mail lá que mandaram pra mim com a etiqueta, era o último dia, ou seja, ficou acho que 2 ou 3 dias que davam na época, e eu perdi por conta da produção, né, porque eu tinha que terminar meu serviço primeiro, meu cliente vem primeiro. Tô com uma intenção de botar um lacinho aqui, do lado aqui assim, como tá aí. Aí agora tem que comprar outra iluminação, né? Porque, por exemplo, eu achei que a iluminação só de cima aqui da lâmpada do ateliê tá pouca pro vídeo. A minha intenção era gravar durante a tarde, mas eu tive um imprevisto, eu também tive que ir na casa da minha sogra. Acabou que eu tive pra fazer agora à noite. E essa foi a única, eu já comprei várias coisas no Shopee, essa foi a única compra do Shopee que pra mim deu ruim. Nunca é assim que eu comprei qualquer coisa no Shopee e deu errado. O rapaz falou assim, a gente tem muito estoque desse item, só que a gente não tem condições de ficar abrindo todas as suas caixas para conferir se veio do fornecedor, que eles compravam com outro fornecedor. Não sei se é aqui do Brasil ou fora, sei lá. Ele diz ele que não tinha condições de abrir todas, conferir. Não citavam as peças. Pedi desculpa, não entendi. Né? Cada um sabe o processo do seu trabalho e tal, não sei como é que é o estoque dele, né? Não sei como é que ele organiza. Quem sou eu para criticar? Super entendi, só que eu acabei. E assim, gente, imagina, eu faço malabarismo pra fazer, né? Porque agora eu não faço foto à noite, faço minhas fotos de dia. Mas na minha casa antiga, antes de mudar, muitas fotos eu fazia à noite. Eu pegava a lâmpada e vinha, encostava aqui no telefone e segurava o telefone. Jesus amado, o telefone escorrega, o seu dedo aparece, às vezes a foto da peça tá bonita, mas seu dedo tá na frente. Então, assim, o que era pra facilitar minha vida não facilitou. Agora, assim, eu vou... Essa semana passada eu tava até olhando, né, uns anúncios pra ver um que dê pra mim, assim, por exemplo, que me atenda. Que é um suporte maior pra gravar
Pra ver de cima, um ângulo bom. O ring light. Também o microfone, porque às vezes eu falo baixo, é hábito meu falar baixo, alguns, né? E às vezes eu tenho que me policiar para aumentar o meu tom de voz. Eu vou desmanchar porque eu queria testar. Se eu botei na frente, não vi o tamanho. Então eu queria testar para poder... Deixa eu tirar aqui, deixa eu cortar e arrebentar aqui mais fácil. Porque eu não cortei a fita, eu queria ver se o tamanho estava bom para mim. Ou estava muito grande ou estava muito pequeno. Então deixa eu cortar outro pedaço, né? Eu queria ver como é que fica na frente. Só quando eu fiz assim, ó, pra mim assim eu não consegui ter uma noção. Então eu preferi fazer o laço. Eu sempre faço um laço primeiro, pra depois fazer os outros. Aí eu testo todos os laços. Eu acho assim que é uma perda de tempo. É ganho de tempo, porque às vezes uma vez que eu me diz, eu acho que esse tanto de fita aí eu fiz o laço, eu cortei todas as fitas, não era pra luxo, era pra convite. Aí eu fiz tal. Quando eu fiz o primeiro, ficou fininho assim. Menor, ainda eu acho que aqui estava menor, mas é menos assim. Nossa, ficou assim muito. Eu tenho uns trás aqui pra testar. Ficou xoxo. Aí agora, eu prefiro fazer um, testar, desmanchar. No caso, essa eu só desmanchei por causa do tamanho da fita. Porque normalmente quando é mais de um, o que eu faço? Eu corto 2 pedaços, testo o primeiro, se deu super certo, eu corto já seguindo o segundo. Algumas vezes eu faço igual eu fiz agora com vocês, corto só um, testo, desmancho. Então, vai muito de ponto de vista. Ou se você tem um outro jeito, uma outra técnica. Quando eu fiz meu primeiro curso de luxo, a professora deu um tamanho que eu não me recordo que ela fazia. X tamanho de fita, por exemplo, não vou chutar, tá? De 15 centímetros. Por exemplo, ficar um laço bom. Então eu não me recordo. Não, na época do curso eu não tinha na apostila. Não cheguei a anotar na hora. Meu esposo mandou uma mensagem aqui, eu fui responder ele rapidinho. Eu vou fazer só um agora com vocês, depois eu faço, pra dar pra você. Desculpa, bati na câmera, nossa. Eu vou fazer só esse aqui e o outro eu vou fazer depois, porque não vai ficar muito repetitivo. Porque, como eu falei, eu faço tudo em série. Eu vou cortar todas as fitas, eu corto todas as fitas, quero que for fazer de laços, assim, que eu acho que eu faço todos. Às vezes, sentar no sofá, vou assistir um filme, vou assistir algum programa, ou vou ver uma vídeo, eu vejo aula também, às vezes, fazendo. Tem algumas coisas que você pode fazer, né? Tá em produção, tem, às vezes, tá o dia inteiro, então, de manhã, agora eu vou fazer laço, agora eu vou fazer laço à noite. Eu fazer na cadeira da mesa do ateliê, eu vou com conforto do sofá. Eu vou lá, pego uma cestinha, boto do lado de uma mesa ali, eu boto no braço do sofá e vou fazendo. Ó, só não faço igual eu, tá? No meu antigo sofá, na minha antiga casa. Às vezes eu fazia isso usando o braço do sofá. Lá não tinha colocado uma mesa do lado. Então, algumas vezes, gente, é sério, eu casei com o meu sofá, meu esposo até reclamava comigo, né? Porque que eu fazia? Às vezes a cola quente escapulia. Às vezes eu apoiava assim, ela assim no braço do sofá, deitada. Eu tenho muita mania, ó. Aqui, ó. Tá aqui do lado a minha. Eu tava na grande televisão de vocês, deixar assim, ó. Mesmo com coisa. Eu acho que eu tenho que comprar esse suportezinho de madeira pra sempre colocar assim. Então, eu não usava essa que não pinga. Eu usava aquelas colas que a cola... E assim, gente, aquela deixa muita cola, perdendo muita cola, muita cola, muita cola. Tá ligado, ó. Desde as 9, 8 e meia da noite que eu tava testando, né? Você pode cantar e testar aqui algumas coisas da luz, né, e tal. Deixa eu virar. Eu vou mostrar o que eu faço. Por exemplo, para esse laço aqui, eu vou colar ele aqui. Eu não vou fazer com a fitinha. O que eu faço? Não tá aqui no meu ângulo de visão. Então, deixa eu ver se tem... Ah, tem aqui. Peraí. Olha só. Eu pego uma fita zerinha e faço essa meada aqui. Aí, como essa fitinha é fina, ela não é grossa, eu não vou fazer isso. Eu vou colar ela aqui
Mas eu vou reparar se vai aparecer, tá? Se aparecer, eu vou fazer o meio. Peraí que... Meu metal. Deixa eu ver aqui. Eu vou colar de lado e vou colar isso aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Não, não vai aparecer. Então não precisa diminuir. Eu tô achando que esse lado aqui, essas pontas estão muito grandes. Deixa eu puxar aqui e diminuir um pouquinho. Deixa eu testar a noção. Eu sempre olho tudo. Às vezes quando eu tô com dúvida eu faço foto, como eu falei. Olha o ângulo. Deixa eu baixar pra me ver diferente aqui. Eu não quero que o meu laço brigue com o meu biscuit. Ele vai ficar de meio de lado, mas eu não quero que ele brigue. Então se eu fizer um laço muito, com essa coisa aqui muito grande, vai ficar muito feio. Vai brigar com o meu biscuit, então eu vou diminuir. Eu prefiro que fique com a pontinha caidinha. Talvez eu vou fazer um efeito com essa pontinha, depois eu vou ver. Mais pra frente, quando eu for colocar o acrílico. Essa fita aqui eu acho muito bonita. Eu não acho mais dela. Eu comprei já deve ter 1 ano e pouco, 2. Eu usei no circo também, mas né, aquele canudinho de chocolate. Sem ser o look, o outro quadradinho que eu esqueci o nome agora. Fiz lá em cima assim, ó. Botei tecido e amarrei. Depois eu nunca mais usei essa fita. E ela já está acabando. Então, por exemplo, não fica assim pensando, ah, eu só tenho um pedacinho, por exemplo, ó. Essa fita aqui, ó, que sobrou dela. Aqui, ó. Só isso. Tá? É o restinho mesmo. Mas não fique pensando assim, ah, poxa, só esse pedacinho, vou guardar pra quê? Gente, arruma uma caixinha organizadora, uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, uma gaveta igual eu. Assim, se é pedacinho assim, não compensa, né? Mas se for um pedaço, mas pô, tem às vezes peças de luxo que não são tão... Então, assim, a volta é grande, por exemplo, tá, tem algumas peças que o cofrinho, Nutella, são peças, por exemplo, um tubete. O nosso tubete é muito pequeno, então às vezes um pedaço de 1 metro, meio metro, às vezes depende da quantidade que o teu cliente pede, tu consegue fazer. Vamos supor, uma jujuba, esse cliente pede 5 jujubas, ele tem um pedaço que você, né, tipo 30 centímetros, 40 centímetros, meio metro. Agora eu tô gostando dele. O vídeo ainda tá parecendo maior, mas visivelmente aqui ele tá menorzinho. Que aí, ó lá. Eu não quero que ele brigue com aqui, eu vou botar ele meio aqui com a pontinha pra cima. Né? Assim, eu vou botar ele meio de lado. E eu não quero que ele brigue com o biscuit. Aí, por exemplo, como eu não vou colocar o meu elástico tá aqui. Então eu não vou colocar cola aqui, vou colocar a cola aqui e lá. Porque aí vai colar a minha peça quando eu faço também quando eu colo o chatão direto aqui. Porque igual aqui, ó. Eu vou colocar, como eu mostrei pra vocês, eu vou bem depois fazer isso aqui, não tá aparecendo. Deixa eu tirar meu biscoito aqui pra não cair. Olha lá. Ó. Não aparece meu miolinho nem o meu elástico. Então eu não vou fazer isso aqui, tá? Para certas peças não tem como. Por exemplo, caixa milk, tem que colocar essa fitinha número 0. Eu uso o número 0, só uso o número 1 quando eu não acho a cor. Às vezes eu vou na loja comprar e não tem. Aperto bem.
Sabe o que eu tô achando agora? Por exemplo, antes de colocar o chaton, eu tava achando, por exemplo, muito grande, brigando com o meu biscoito. Só que o meu chaton é muito grande, né? Tem chatõezinhos menores. Chatão não, o metal. Então, quando eu tô colocando aqui, eu tô olhando o meu ângulo de visão, tá? Eu tô achando que comeu aqui meu laço no meio. Depois eu vou ver se eu vou aumentar. Como eu tenho 2 pedaços de fita, dá pra fazer de novo. Depois, quando eu estiver finalizando, eu vou ver se tem necessidade de eu aumentar ou não o meu laço. Eu vou separar ele, tá? Vou guardar pra ele, qualquer coisa eu aumento um bocadinho aqui e vejo, né, se tá legal ou não. Porque eu quero usar esse metalzinho aqui, eu quero fazer um efeito, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu quero essa fita, não queria, eu usei, separei depois, quando tava separando o material, eu separei uma de gurgurão rosa. Mas aqui eu quero, né, na minha concepção, eu quero usar essa com colorido. Cadê meu ajuda aqui? Tem um pano aqui pra isso, peraí. Tem um pano só pra isso, ó. Suja de tinta. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque eu quero fazer com glitter, pra usar no meu painel. E quando você coloca só o glitter, eu já fiz uma vez e eu não gostei do efeito, quando você derruba diretamente o glitter sem pintar. A não ser que o item seja a mesma cor do glitter. Por exemplo, eu usei uma peça para fazer o microfone e a base dele era preta. Eu usei glitter preto em cima. Então ficou super legal. Uma vez eu usei uma estrela de MDF, foi tema galáxia, numa tubulata. E eu joguei glitter direto no MDF, gente. Por isso que eu falo, tira foto. Na foto de frente da peça, eu tenho uma estrela enorme, assim, ó. Em umas e outras eu usei estrela assim, uma média e uma menorzinha. Vou deixar isso aqui secando. Enquanto ele vai secando, eu vou fazendo outra coisa. Porque depois de seco eu vou aplicar o glitter nele. De frente da tubolata, eu conseguia ver no flash, eu conseguia ver perfeitamente o fundo do MDF. O que eu tinha que ter feito? Pintar de prateado ou cinza. Jet, prata. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó. Eu vou fazer a minha ideia. Eu acho que eu coloquei a menos suja também no painel, peraí. Eu peguei aqui pro lado, eu posso sujar muito. Beleza. Aí, eu, por exemplo, furador de crepe. Eu nunca fiz EVA, pra eu vou tentar agora com vocês. Deixa eu ver se entra esse EVA aqui, porque eu não sei se o espaço é suficiente pra um EVA, porque meu EVA é grosso. Ó, esse aqui, por exemplo, nem passa aqui, ó, na entrada. Ó, aqui tem uma base, tá vendo? Tem uns que não tem essa base. Esse aqui da estrela tem. Separei assim pra poder testar aqui com vocês, porque talvez eu ia usar esse aqui, então não sei. Eu queria testar se corta EVA. Depois eu vou testar se corta um EVA mais fino. Porque a minha intenção é, deixa eu levantar aqui pra gente não, estrelas aqui no painel. Aí eu separei alguns materiais, assim, eu peguei, anotei as ideias que eu queria pra essa peça. Eu anotei tudo que eu possibilidade de fazer, né? Algumas que eu fiquei na assim, não, botei uma interrogação. Normalmente eu faço, ou às vezes eu não faço. Às vezes eu penso em tudo, eu vou fazendo na hora. Tem algumas vezes que eu, com paciência, depende muito do meu dia, depende muito da produção, eu faço igual eu mostrei pra vocês ali.
por exemplo, papel glitter. Se você não tem um acrílico, olha aqui, gente, olha que bonito, ó. Isso aqui é com pompom, perfeito. Isso aqui é pra fazer topo de bolo. Vem tamanho 24. Tá vendo? Eu tenho até prata, né? Um furador de papel. Então, EVA, esse furador dizem, eu nunca testei, que corta o EVA. No caso, esse aqui não passa. Depois eu vou pegar um outro ali pra ver se eu consigo fazer com minha prateleira. Mas não seria. Eu tenho outra estrela, mas tá guardada. Eu peguei uma estrela. Essa aqui não tem. Acho que não tem a base, acho que entra. Vamos ver. Aqui eu vi um. Ó. Também não entra. Mas se vier que é grosso ou a abertura é muito pequena. Praticamente todos estão aqui na prateleira, porque eu deixei na prateleira. Eu fiz uma faxina esse ano, logo assim que eu voltei, passei uns dias lá com minha cunhada no início do ano. E eu fiz uma faxina. Ah, que vai com os filhos, peraí. Eu coloquei acesso a mim, perto da minha. Tudo que é à mão, pra usar. Já tenho que organizar algumas coisas, mas pra começar as produções que estavam chegando, logo assim que eu cheguei, começou a entrar alguns pedidos no último dia que eu tava lá com ela. Deixa eu ver se isso aqui, ó. Deixa eu puxar essa bolota pra cá, cada espaço. Esse aqui entra, esse aqui é o sem glitter. Porque assim, eu tô dando ideias para os povos. Vai que você não tem um acrílico, vai que você tem encomenda de última hora, como eu já tive. Não dá pra encomendar, não dá tempo. O cliente teve uma vez uma cliente que me chamou no sábado, numa festa moranguinho, para outro dia, pro domingo. Gente, eu peguei. Eu tava a caminho da igreja. Esse aqui também não entra. Eu queria testar esse corta, né? Esse acho que eu comprei, realmente são muito grossos. Não entra, não passa. Porque assim, dá uma opção pra você. Se cortava, né? Já que eu tô aqui testando, eu queria ver se deixasse. Se cortasse mesmo. Ah, esse aqui eu acho que passa. Esse aqui é bem fininho. Eu tenho EVAs aqui que eu fui comprando. Não tem gente que eu não comprei, não sei porquê. Eu não uso EVA. Aqui, esse aqui entrou, ó. Finíssimo. Corta. Ó. Eu fiz o segundo corte só pro desencargo de consciência, mas ele cortou no primeiro. Deixa eu só tentar tirar ele daqui agora. Na ó. Assim. Pro primeiro corte pra esse EVA fino, eu achei ruim. Então, assim, se for um meu molengo demais, ó. Se for um EVA mais resistente que o meu. Eu tô dando essa pausa aqui na produção pra te dar a possibilidade, porque às vezes na sua cidade você não encontra um acrílico, você não tem tempo, que a gente quer pra amanhã, pra 5 dias, 3 dias, às vezes não, você compra fora, não dá opção. Aqui isso aqui sai um pouco melhor, né? Mas teria que pegar uma tesourinha e tirar uns fiapinhos aqui, ó. Então, gente, corta. Então, você pode dar um glitter, vou usar uma coat. Não deixa de fazer esse enfeite, um detalhe, uma finalização, porque você não tem um acrílico. Outra opção, deixa eu ver aqui. Aqui na minha cidade tem uma lojinha de laço. Isso aqui, por exemplo, é emborrachado. Você vai usar uma peça num... Eu já usei esse aqui com Homem-Aranha, ano passado, a cabeça do Homem-Aranha, pra botar num... Jujuba, fugiu o nome, gente, fugiu. Então vamos retomar aqui, né? Vamos voltar para nossa produção. Deixa eu passar algumas coisas para cá para me liberar meu espaço. Depois lá, o laço que eu fiz. Vamos lá. Tem muita coisa para ser feita. É assim, ó. Eu separei aqui, ó. Isso aqui são açucarado. Aí aqui, na festa do meu filho, ano passado, é a câmera circo, né? Circo quente. Aí eu pedi para ele cortar várias estrelas de vários tamanhos. Aí, por exemplo, ele cortou várias cores, porque tinha uma peça que era de menina. Então ele cortou várias coisas. Cores. Aí eu separei. Algumas que combinam aqui. Tem dourado, tem rosa. Então vou ver o que eu vou usar. E essas aqui, gente, olha que tamanhozinho. Porque ele falou assim, quais tamanhos? Eu fui fazer, eu botei meio centímetro,
1 centímetro, e ele foi fazendo todos. Essa aqui é de meio, é Jesus Cristo, eu não imaginava que ele era tão pequeno. Na minha concepção, eu imaginava que ficaria igual essa aqui. Essa que eu comprei já pronto. Mas olha o tamanhozinho aqui, ó. Tem que pegar um pega-pérola ou uma pinça pra poder colar esse aqui. Se eu for usar, claro, eu não sei se eu vou usar aqui, eu separei. Aqui outra opção. Tecido, esse aqui eu achei no caçula. Você pode muito mais fácil pro Shopee. A minha intenção, que eu vou ter um outro planinho de fundo aqui, eu vou fazer agora. Por exemplo, a minha primeira intenção era fazer isso aqui. Né? Mas aí ainda tem coisas que tá em caixa de mudança que eu ainda não tirei. E eu só, esse aqui, por enquanto, eu encontrei só um. Não sei se tem mais, mas eu tenho que organizar. Então vamos lá. Tem um processozinho aqui para resolvermos. Aqui, por exemplo, você pode comprar. Olha, eu tinha deixado aqui dentro do cestinho já o plano de fundo, ó, separado, ó. Aqui, ó. Eu errei de bobeira. Porque os outros estavam na pilha aqui do lado da mesa, eu não guardei. Eu errei de bobeira. Aqui já tinha separado, a escolha do tamanho certo. Isso aqui tá muito grande, mas tem outros menores. Por exemplo, o tamanho desse aqui. Aqui, né? Pra fazer esse detalhe. Uma coisa que eu usei uma vez que eu não achei de MDF, nem tinha papelão. Isso aqui é um chaveiro de acrílico, mas não é esse. Não tem as bases de biscuit? São aqueles transparentes assim. Eu botei o corino, com a mesma técnica que eu fiz aqui. E peguei aqui, na tubolata do urso, que eu comentei aqui. Eu fiz isso e botei o item aqui. Então eu quero trazer isso aqui pra cá. Como eu não quero usar, eu tenho mais de um chaveiro de acrílico. Eu não quero usar isso aqui, eu vou cortar no papelão. Dá um trabalhinho? Dá, mas esses chaveiros aqui de acrílico eu uso pra fazer, né? Então eu não poderia usar no papel? Sim, poderia, mas eu não quero. Então eu vou mostrar pra vocês como você pode cortar. Às vezes você não tem uma base, você pode cortar em casa. Fica tão bom quanto o laser, porque eu já cortei, eu peguei pro cliente lá de Minas Gerais, plano de fundo assim, ó. Por exemplo, eu não tinha, na época não tinha ainda corte assim redondo da caixa cartonada. E eu queria um plano de fundo redondo. Eu fui na loja, não tinha redondo, só tinha aquele assim. E oval. Trouxe o oval, ficou feio, não combinou com nada e tal. Tá até hoje aí parado. Aí, eu tinha bases assim, de MDF, de uma aplique que eu comprei pra usar em pé. Que era aquelas setas, vai e vem, por aqui e por ali, que é o tema lisa. E algumas eu colei na frente da caixa triângulo, não colei em cima da caixa, que a ideia era em cima da caixa. E sobrou as bases. Eu peguei essa base de MDF e peguei o papelão. O que que eu fiz? Deixa eu baixar aqui de novo, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar me policiar pra não ficar levanta abaixa a câmera da gente, mas tenham paciência comigo. É a primeira live, normalmente como eu gravo em pé e a câmera só fica assim nessa posição, eu não mudo. Aí, por exemplo, eu fiz aqui. Aí, como é que... Hoje em dia, vocês viram que eu diretamente eu coloquei isso aqui e ele ficou. No início, eu não tinha segurança. Gente, não sai, tá? Aí, o que eu fiz? Eu fiz um dente. Só que eu botei mais o círculo um pouco mais pra baixo, tá? Eu fiz um dente assim. E eu vim cortando isso aqui. E eu fiz isso aqui do tamanho do meu... Daqui, ó. E encaixei aqui. Ficou perfeito. Então, às vezes você não gostar de botar o círculo, eu coloquei assim, às vezes não tem segurança, você fazer isso aqui. Mede aqui na tua régua e faz. Gente, eu vou tentar na hora, se eu for editar esse vídeo, eu vou colocar pra vocês a peça que eu fiz com... Foi a primeira vez que eu usei papelão cortado. Eu mesmo cortei, né, o redondo. Primeira vez que eu usei papelão redondo. Às vezes você não acha um MDF, não acha uma base de acrílico, aquele que vocês botam os biscuits em cima, colado. Aquilo também dá pra fazer plano de fundo. Ele é fino igual isso aqui, mas tem tamanhos diferentes. Eu vou ser sincera com vocês, eu nunca usei pra, assim, plano de fundo grandão. Tem alguns grandes aí. Eu tenho até uma ali que eu comprei pra uma coisa, nessa fita de artesã, e eu não usei. Eu vou testar um dia pra ver se dá certo. Mas pra ir, eu botar um segundo aqui, eu usei. Aí na trás, eu não fiz nem acabamento, porque atrás, por exemplo, eu vou pegar esse aqui que tá perto de mim. Esse aqui que eu usava pra fazer aqui na frente, ó. Acho que ele é tipo um EVA. Eu comprei isso aqui lá em Madureira, numa loja que tem de Corino. Ele é muito bonito, ele é full mas quando eu botei as estrelas aqui na frente, o brilho dele ficou brigando com as estrelas não sobressaíram. Então eu desisti de usar o amarelo, porque eu queria fazer o amarelo pra frente. E eu tenho um outro amarelo lisinho, mas é pouco, é sobra. E eu tenho que comprar outro colorido amarelo quente. Porque eu fiz Looney Tunes, eu usei muito Looney Tunes, eram 50, 60 peças. Aí o que eu fiz? Voltando aqui, gente. Eu colei lá o corino,
Como meu corinho era branco atrás, tá vendo? Eu deixei assim. Não ficou feio. Aqui é uma transparência. Mesmo com a cola de silicone não ficou feio. Mas se você não quiser que isso aqui apareça, faça igual. No caso, eu vou fazer isso agora. Vou colar o papel aqui também. Então vamos lá. Tirar isso aqui. Opa, desculpa novamente. Deixa eu tirar o que eu não vou usar. Acaba a mim. Depois eu fui separando algumas coisas para dar algumas dicas para vocês. Porque assim, às vezes você tem material em casa, você tem pode ir na papelaria perto da sua casa, pode comprar um papelão Paraná, só se ele for daquele do mais grossão, tá? Se o papelão Paraná for aquele que ele dobra, que a gente usa para fazer caixa redonda, aquele não serve para você fazer plano de fundo. Porque às vezes nessa cidade você não acha papelão cinza. Eles falam que é Orle, né? Tem duas marcas, né? Orle é uma marca e a outra esqueci, a outra marca. Então, assim, mesmo que você encapar, colocar na base, se o papelão Paraná for fininho, ele vai vir. Vou fazer isso aqui, ó. Vou ficar feio. Eu cheguei a fazer. Eu vou lembrando, gente, vou falando, por exemplo, tem aquele painel que faz assim, ó. Eu testei no mostruário, tá? Nunca postei esse mostruário que é o unicórnio. E eu fiz. Quando você faz, quando a base é assim, ó. O que eu fiz? Peguei a régua, fiz uma reta, outra reta. Peguei o redondo e fiz aqui, né? E cortei. E fiz esse pezinho aqui. Aí aqui eu cortei com estilete. O estilete aqui vem cortando com a tesoura. E fiz dois, um do lado do outro. Uma caixa acrílico. Também fica bom. Se você não tiver paciência, tempo pra cortar, ó, não machuca a mão. Vou puxar pra cá esse pedaço aqui. E esse aqui é um ponto, esse aqui já é 1.7. Pela grossura, eu consigo ver. Aquele outro ali que eu usei 1.9, mais grosso do que esse. Mas esse que eu usei desse jeito aqui, que eu desenhei, e esse que eu usei o primeiro que foi a confeitaria também, foi a primeira confeitaria que eu fiz, eu queria botar um plano de fundo no acrílico. Era 1.9 e eu cortei perfeitamente na mão. Só que assim, se você for fazer muitas peças que vai usar esse plano de fundo, você vai fazer meia dúzia, 4, 8, beleza? A não ser que você tenha tempo, ou você tire algumas horas para poder. Não demora muito cortar não, né? Mas tem gente que não tem. Até pegar o jeitinho, ver se tá torto. Dá pra cortar com estilete também, vocês vão passar no estilete, passar no estilete. Mas eu tive que passar umas 3, 4 vezes pra ele cortar. Então, melhor na tesoura. E se ficasse algum biquinho aqui, ó, você passa o dedo, tá redondo, mas se ficar algum biquinho, você vem, ó, e tira. Você mantém uma cantinha assim, não gostei, dá uma pontinha, você vem e tira, consegue tirar a tesoura perfeitamente. E se você ainda quiser lixar mais, pega a lixa de unha e vem aqui, ó. Por exemplo, tem vezes que eu não acho esses panos de fundo assim. Tem vezes, algumas vezes eu acho na lojinha do laço. Agora vende algumas coisas pra luz, tem alguns painéis, tem alguns agora redondinhos, antigamente não tinha. E eu ia nas lojas de MDF. Agora aqui nessa cidade que eu tô morando só tem uma loja de MDF. Fecharam todas as outras, eram muitas antigamente. Porque eu saía da minha cidade, vinha pra essa cidade aqui comprar material. Como eu disse, minha cidade não tinha armarinho, não tinha nada. Ou era ir pra essa, ir pra outra do lado, ou pegar o trem, descer pra Madureira, ir pro centro do Rio, pro Saara, ou comprar na internet. Aqui, ó. Rápido. Demorou muito porque eu tô falando demais. Então, como eu trabalhando devagar. Normalmente eu trabalho bem mais rápido. E não tenho costume de trabalhar montando. Essa aqui é uma peça de pente. Aqui, ó. Tem um dentinho aqui, ó. Tá vendo? Você consegue, deixa eu ver pela câmera, consigo ver pela câmera mais do que pessoalmente. Aqui você vê. Ó, tirei. Né? Se você for botar, eu não vou colocar. Mas se você for colocar outra coisa, aqui eu vou forrar com ele na frente. Se você for, eu vou cortar pra trás. Se você não for forrar
atrás, ó, eu acho que fica feio, tá vendo? Mas vai que você não queira forrar, quer deixar isso aqui cru, faça o risco com lápis, não faça com caneta. Eu fiz porque eu vou botar pra frente e eu vou tampar, que às vezes a gente cola sem perceber. Eu falo isso porque eu já fiz isso, tá, gente? Outra coisa que vocês não fazem, tá usando, cortando corino, marcando corino pra cortar, pra ver se a pessoa não tem as réguas e tal. Risca com a caneta. Aí vai botar no acrílico. A pessoa quando vai abrir vai ver aquela marca da caneta todinha. Quando você vai passar alguma cola, por exemplo, for fazer fitagem, passar o silicone, o silicone umedece aquilo aumenta. Fica feio. Tô falando que eu já fiz uma vez isso. Logo no meu início, lá em 2018, quando eu comecei a mexer com luxo. Tô tirando uns pontinhos que eu tô vendo agora. Vamos lá, deixa eu colar o meu corino aqui. Olha, pra essa composição com lilás, eu pensei nisso, ó. Essa aqui, ó, eu cortei alguma coisa pra fazer uma tampa, alguma coisa assim, e sobre esse pedaço. Gente, eu guardei celulite, tá? Mas na outra tira que eu vou fazer outra tira tá um pedaço assim maior. Mas como esse círculo aqui, eu já tinha visto o tamanho que eu ia usar, eu deixei junto. Aí eu vou tirar aqui. Tem certas coisas que não compensa guardar, por exemplo, sobrasse uma tira assim, ó. Você pode não guardar, jogar fora. Mas teve, vou falar com vocês, teve uma caixa milk. Maria Clara, esqueci o nome da outra criança, que é um canal do YouTube que a criança no passado escolheu. Eu fiz, aí tinha mais pedaços maiores, tipo isso aqui, tá? Mas eu tô falando assim, por exemplo, como tá um pedacinho assim, eu jogo fora. Mas pra essa cliente tinha pedaços assim, eu cortei tiras de 1 centímetro, 1,5 centímetros e coloquei aqui um detalhe na caixa meio que descendo. Fiz duas sobreposições de corino e tinha uma coisa atrás, outro corino, um papel decorado e tal. Ficou um charme. Vou tentar, se eu for editar esse vídeo, eu vou tentar colocar aqui pra vocês também. Então vamos lá. Mês passado eu fiz 2 tubulatas do circo. E a cliente tinha visto uma peça que eu usei essa bonita de estrela muito antigamente. Deve ter 1 ano, 1 ano e meio ou mais. E tinha um pedaço maior dela aqui. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma bolsa, né, porque ainda tá na bolsa de mudança. E botei esse, na hora que eu tirei do armário, que era na casa antiga, onde eu guardava os corinos dentro do armário. E tudo que era retalho eu botei nessa bolsa. Isso aqui tava nessa bolsa um pedaço. Aí quando eu cortei depois esse aqui tinha tanto Nutella, né, que eu tô lembrando agora. Quando eu cortei pra Nutella, aí soltei esse pedaço do outro pedaço grande. Porque a cliente, quando eu fiz, uns 2, 3 anos atrás, eu comprei isso aqui, 1 ano e pouco, sei lá, no Record. Eu comprei essa lonita aqui pra fazer a frente de eu fiz tubulatas, circo e assim, eu fiz biscuit diferente. Então, para o biscuit, eu usei um corino. Aí tinha uma malabarista, eu usei uma cor. Pro elefante, eu usei isso aqui. E ela viu, essa cliente queria o mesmo. Aí eu não acho mais essa aqui, pelo menos não aqui na minha cidade, que é a loja do Laço que eu compro. Aí eu, na época tinha várias cores, né, vários tons de estrela. Só que eu não acho mais. E eu não tinha tempo hábil. Deixei minha cola de silicone aberta, não fechar, não vai tornar de novo. Eu não tinha tempo hábil pra comprar fora, vender pela internet. Se ela tivesse mais tempo, eu ia procurar em site pra ver, pra atender o pedido do cliente. Porque às vezes o cliente vê a foto e quer, eu quero igual esse aqui. Já teve cliente de pegar o X tema e o mesmo tema e ver lá né? Eu quero que você faça igual você fez pra essa moça aqui. E teve assim, eu teve até um aviamento que eu falei com ela assim, olha, esse aviamento aqui eu comprei em um site em São Paulo. Eu fui ver no site, sim, ainda tinha. Já tinha passado um tempinho, né? Deixa eu subir aqui. Olha que efeito bacana, tá vendo? Que vai dar. Vou até ver aqui, ó. Tem um detalhezinho aqui, ó. Tem um dentinho, ó. Eu consigo ver tudo no olho, não. Mesmo se eu não estivesse olhando para a câmera, eu consigo ver, porque com o tempo você treina seu olhar pra ver o que tá torto. Até papelaria. Eu consigo ver torto a papelaria longe. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a carimbeira discreta pra poder fazer um acabamento aqui.
Mas antes eu vou... Peraí, eu vou fazer antes de botar o papel pra não manchar o papel atrás. Só um minuto. Eu não separei esse item porque eu não imaginei usar ele agora. Como eu vi o papelão, eu não quero deixar ele pra cor. Não sei se eu tenho um azul. Tem. Nem sei se ainda tá bom, porque tem bastante tempo, porque alguns desses eu não uso. Porque quando eu fazia muito papelaria infantil, eu fazia álbuns de scrap, eu passava na borda do papel. Agora quase não faço papelaria personalizada infantil, nem papelaria com camadas. Eu gosto muito da papelaria com camadas, alto relevo e tal. 3D. Aí acabava, eu comprava mais. Tanto que no vídeo que eu fiz o quadrinho da professora Lousa, eu fiz com isso aqui. Eu usei papelão, cortei, só que esse da grossura do painel 9, 1.9. E eu colei aqui um adesivo. Como eu imprimi na minha laser, eu não imprimi na jato de tinta. Nem sei se o caso ainda tá pegando. Deixa eu ver se ele tem saindo, senão eu pego outro. Tá saindo um pouquinho, deixa eu ver se vai ficar legal. Aqui tem uns aqui que tá um tempinho já, porque como eu falei, né, depois que eu comecei a usar, ele seca, tá? Ó, tá vendo? Aí eu usei o dourado com marrom. Misturei os dois pra lousa no acabamento da professora, porque antes eu imaginei colocar isso aqui, ó. Com São Francisco. Aí eu fiquei pensando, gente, não vai parecer que é uma lousa de antigamente. Hoje em dia as professoras usam aqueles quadros, né? Branco, tem uma escola que tá até lousa digital, tá tudo muito moderno. Nossa, na minha época era aquele lousa verde que batia o apagador, né, com pó de giz. E nessa época eu era muito alérgica. Criança da bronquite, eu não podia nem sentar na primeira fileira quando a professora fazia assim, pá, pá, pá. Gente, atacava a minha alergia. Aí já ia com aviso do médico, lembro até hoje disso, que me colocasse da terceira fileira para trás. E eu não gostava de sentar do meio para trás. Tinha vezes que eu era obrigada, dependendo de como tava a, a coisa, como ela batia, fazia aquela poeira. Quem é dessa época deve lembrar, né? Eu era obrigada a sentar quase nas penúltimas cadeiras. E eu não gostava. Ó, tá vendo como ele tá velho aqui, ó? Ele tá secando, ele esfarela. Mas pra que eu quero, ó, o efeito ficou legal. Tem uns que estão mais novos, porque como eu ia usando muito, ó, cores assim que a gente escola eu usava muito. E eu fui guardando. E tem uns que estão novos, tem uns que eu não cheguei nem a usar. Eu usei uma vez só, novos assim que eu falo sem uso, tá? Não novos de anos. Tem outros que estão mesmo estragando, porque estão parados aqui mesmo. Aí depois eu vou repondo. Então assim, agora com o luxo eu achei uma nova funcionalidade para isso aqui, né? Porque na peça do professor, para que é fazer cenário do quadro de escola, eu acabei usando ele. Deixa eu ver se ficou bom esse efeito, né? Aqui, ó, tá vendo? O efeito, como se eu tivesse bom, úmido, ficaria até mais forte. Como tá meio barro, meio tijolo, vamos dizer assim, tá tão fraquinho. Eu vou até jogar fora já. Esse aqui não dá mais pra fazer mais nada com ele. Ó, a espuminha ela vai se desfazendo com o tempo. Você vai usando muito. E porque eu lembro que eu usava, acabava, eu comprava outra. Eu usava, acabava, eu comprava outra. Eu usava bastante pra fazer muito detalhe. Sombreado, convite infantil, lembrança infantil, em álbum de scrap, álbum de fotos. E lá pra 2012, 2013, até mais ou menos 2000 eu acho que no último álbum de scrap, porque teve uma vovó, na época que tinha loja, antes da pandemia. Acho que 2019, 2018 foi meu último álbum de scrap que eu fiz. Não foi pra álbum de bebê. Foi pra livro de mensagem. Eu fiz a capa de scrap. Foi até delícia. A primeira página eu fiz uma mensagem pro convidado com a foto da criança. Depois as folhas em branco para as pessoas deixarem mensagem. Primeiro ano da criança. A avó pediu. Foi o último que eu fiz. Mas eu fazia muito pra 15 anos também cheguei a fazer. Para mensagem também de festa de 15 anos, que a cliente encomendou para convite, encomendou
Lágrimas de Alegria, encomendou o álbum também. E tinha um negócio de foto, que eu esqueci o nome do que era o item, que era coisa de papelaria, que botava foto, 3 fotos. Tipo um álbum sanfonado. Colocava 3 fotos, aí mandava pras avós. E eu fazia muito também, era de bebê. A mãe botava todo o espaço, né? No primeiro banho. Olha que beleza. Vamos decolar o papel. Primeiro dentinho, primeiro andar. Para os meus filhos eu não fiz isso, porque eu não tenho mais tempo. Não é que minha paciência é tempo mesmo, por conta do serviço, por conta da minha. Deixa eu ver como tá aí meu cabo, meu carregador saiu. Caiu aqui no... Eu vou nem botar o craft, que eu vou fazer na mão. E até hoje eu tenho bastante papéis de scrap inteiro, sem uso, que eu comprava para esses álbuns, né? De alguma também tinha lembrança que eu utilizava, de convite. Eu usava bastante essa técnica, né? Antigamente. Tem anos já, vamos botar aí. 2016 para trás. Eu guardei numa sacola no de plástico, né? De celofane. Os papéis, tudo aquilo. Aí de vez em quando eu vou, nessa parte de trás aqui, eu coloco um decorado. Eu estou falando, estou deixando de prestar atenção no que eu tenho que fazer. Peraí, deixa eu parar de falar. Estou falando demais. Ó, quietinho, sem muda, tá vendo? Não, pode ser passar a espátula, ou pode passar o paninho. Porque quando a gente usa isso, né? Então, assim, eu queria ensinar isso. Eu até deixei aqui anotado aqui no meu lado para me lembrar de mostrar para vocês as opções que você pode usar como base. O papelão, a base de acrílico de biscuit. Você pode cortar. Além do MDF. Não é que eu abri mão do MDF, eu uso também, tá, gente? Mas tem, às vezes, ocasiões que eu uso papelão. Como eu passei a tesoura aqui, ó. Eu comi aqui, ó. Depois tem que fazer acabamento de novo. Então vamos fazer de uma vez. Deixa eu jogar a carimbeira do lixo está do meu lado. Mas eu vou ter ela de lado, ainda bem que eu coloquei ela de lado. Deixa eu passar aqui o restante. Pra quem é do Rio, eu comprava isso aqui no Caçola, só pela chave. Mas tá comprando pela internet. Não sei se existe outra marca que venda além do que tem esse aqui, carimbeira, mas... Não sei se pega em MDF, eu nunca testei, mas em papel e papelão, pega assim. Aí, por exemplo, fechava um pedido de certa cor, aí eu comprava carimbeira. Fechava um álbum, eu quero essa cor aqui. Tanto que eu tenho um azul marinho bem forte. Quase azul caneta. Então tá isso. Depois eu vou anotar pra comprar uma azul. Vai que daqui a algum dia eu preciso de uma carimbeira azul. Né? Eu vou deixar nas minhas anotações. Eu faço uma anotação das ferramentas, das peças que eu preciso, o que acaba, porque às vezes no corre-corre do dia a dia, a gente esquece, tá? A gente esquece. Aí quando você vai fazer o serviço, aquele item. Às vezes você não tem tempo de... Tô passando porque o meu corinho tá com a marquinha. Por que o meu corinho tá com marca, gente? Eu dobro o meu corinho. Então aqui, ó. Vocês estão vendo a marca? Na hora que eu tava olhando a posição, eu ia colocar isso aqui. Aí depois eu vi essa marquinha aqui, ó. Deve ser um defeito do papelão, que fez um buraquinho pra dentro. Porque como
espatulei, joguei dele lá dentro, deve ser um defeito do papelão, tá vendo? Eu vou isso aqui pra... Eu, na verdade, era pra botar os dois que ficassem uma aqui e outra aqui, porque quando eu botasse um no biscoito, eu, Renata, fico incomodada com umas coisinhas assim. Pra você, pode ser que não incomode, mas eu, gente, não consigo. Dá um tique nervoso que Jesus amado. A posição que eu vou pôr, depois. A minha intenção é vir com os pompõezinhos aqui do lado. Tudo isso eu já pensei. Eu tô montando a peça. Pode ser que algumas coisas que eu pensei não venham dar certo, não venham combinar, não venham ornar. Não se culpe se não combinou e tal. Eu cheguei a fazer muitos, igual eu montei o laço ali. Eu cheguei a fazer laço para várias produções. Na hora da montagem, chega no final não combina. E você vai botando os itens, combina tudo. Eu guardo, tem uma caixinha que eu guardo laços prontos. Às vezes eu esqueço dela, eu tô fazendo um novo laço. Laço de várias cores, às vezes. E quando eu tô fazendo um laço novo, eu esqueço de olhar ela. Deveria sempre olhar antes de fazer um laço novo. Que eu vou guardando, por exemplo, se eu não usar esse laço hoje que eu fiz, eu vou guardar nessa caixa. Perfeito. Vamos lá aqui. Opa, deixa eu ver como é que tá o ângulo atrás. Peraí, vamos ver, deixa eu virar. Não tenho noção de tamanho. Tá vendo? Olha como é que melhorou. Por exemplo, aqui, ó, foi essa escola que eu precisei fazer por causa do espaçamento aqui do meu item. Se eu tivesse dado aquele de madeira que eu mostrei pra vocês, ele é mais apertado. Não ia precisar usar essa escola. Como tá atrás, assim, se me incomodar, se te incomodar também, pega um corinho ou um pedacinho do EVA aqui pra ficar igual cola e tampa. Tentando a direção aqui dessa estrela. 3 estrelas pra fora. Opa, é hábito, eu passo perto do meu rosto pra botar cola quente. E é hábito porque, deixa eu virar aqui daqui pra baixo. Tem algumas coisas que eu olho bem perto do meu rosto. Eu costumo, mas eu tenho que policiar agora pra quando eu estiver filmando, não tirar de frente de vocês. É acostumar, depois que a gente acostuma com coisas novas. A gente não faz mais errado. Assim, não necessariamente precisaria botar o Tech Bond aqui, mas eu gosto, porque isso aqui não vai, é só colocar em seguraria. Mas eu gosto, porque, por exemplo, isso aqui vai viajar. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês, se você quer fazer qualquer seja luxo, seja cartonagem, seja papelaria, seja convite, minha cidade é pequena, minha cidade ninguém compra, minha cidade ninguém dá valor. Gente, eu não vendo nada pra minha cidade. E olha que eu faço bastante coisa. Eu já fiz bastante coisa, né? Sei fazer bastante coisa. Hoje em dia, assim, eu escolhi 3 frentes de trabalho. Eu tô voltando com um público de noivas. Já tinha uns 2, 3 anos que eu tava tentando voltar com esse público. Porque eu parei lá em 2014, 2015. Foi quando eu comprei a primeira celular, já tô na segunda. Foi em 2014. E assim, eu comecei, eu já fazia a papelaria na mão, camadas, eu tinha as réguas, eu riscava o desenho. Por exemplo, eu cheguei a fazer animais do safari. Deixa eu ver qual passo que eu vou fazer aqui agora. Eu cheguei a fazer animais do safari. Deixa eu ver se a minha estrela secou. Peraí, só um minutinho, gente. Secou, deixa eu secar o glitter nela. Vou secar de novo. Porque essa estrela aqui, deixa eu deixar esse pra cá. Essa estrela, ou eu vou colocar ela aqui, ou eu vou trazer ela pra frente aqui, com os pompons, ou eu vou trazer ela aqui pra frente, ou aqui embaixo. Eu não sei onde eu vou colocar, mas eu vou colocar essa estrela aqui, né, em algum canto. Além daquela composição de estrelinhas aqui com acrílico, porque eu vou trazer o pompom. Como eu vou? Quero colocar o meu laço. A ideia surgiu assim, fui pensando no que eu tinha, materiais que eu tinha. Por exemplo, esse cliente,
ele veio pela foto da tubolata que eu faço do balanço do jardim. Aqui no Instagram tem até um videozinho pequenininho que eu gravei takes do processo dela. Não gravei ela toda, eu quero gravar ela toda e tal. Aí ele veio pra ela, eu falei assim, vamos tirar o balanço, que não combina circo com balanço, vamos fazer um cenário de circo. Aí eu fui pensando, imaginei o laço aqui. O laço aqui, ó. Uma estrela aqui, com coisa de pompom aqui, né? Que o pompom vou fazer uma caída aqui, eu pensei em fazer até na frente, não sei como é que vai ser. E aqui colocar as estrelas, porque aqui tá vazio. Porque no início eu imaginei colocar as estrelas aqui, mas eu acho que passou. Visualmente, né? Uma coisa, eu falando outra coisa visualmente, eu faço muito visual, tá? Por exemplo, colocar a estrela aqui. Eu acho que ela não vai sobressair tanto se eu trazer uma composição de estrelas para cá. Aqui, composição. Né? Aqui acho que vai ficar mais evidenciado porque essa parte está mais livre. Então eu pensei, já que o círculo tá aqui, o laço vai ficar aqui. Porque antes, eu fui pensando, como é que, né? Laço pra cá, porque assim, olha, se eu botar o laço pra cá, olha aqui a briga. Tá vendo? Laço aqui. Aí eu vou vir com o pompom pra cá. Aí no caso eu vou mostrar aqui muita informação, então aí o pompom pra cá. Mas, visualmente, eu tô olhando, né? Talvez você não tenha essa percepção, às vezes, não, tá bonito pra mim. Ao meu ver, tá brigando isso com isso aqui. Quando eu jogo pra cá, ó, dá mais uma leveza, né? Parece uma harmonia. Então eu imaginei as estrelas todas aqui. Porque antes eu pensei no pompom aqui. A tubolata do ursinho, eu usei isso aqui também, eu usei um painel redondo e fiz um joguinho de pompom, eu trouxe pra cá. Não é o caso desse. Não vai dar certo, vai ficar muita informação. Né? Aí se eu vou aqui, ó. Não gostei disso aqui. Com isso. Que aí, ó. Eu acho que, ó. Aqui, assim, se eu achasse o outro aqui, ó. Ficaria bonito. Porque pra botar no meio, a intenção era estrela ou uma acrílico. Isso aqui eu comprei pra usar na festa do meu filho e outros temas também, né? De circo. Aí, por exemplo, ó. Se eu trazer o coelho aqui, ó. Aí vamos supor que essa aqui, ela tá com glitter aqui em cima, ela é bem grande, né? Ela tem um pompom aqui embaixo, dando tal. Que aqui vai ter outro acrílico. Ó. Então depois que eu quero ver, vou deixar o laço pra colar depois pra ver se o laço aqui, esse acrílico aqui do circo. Então assim, gente, não sai colando nada todo aí, tá vendo? Não. Pensa, né? Esse aqui também, esse aqui eu fiz pra festa do meu filho. Por isso que tá nesse tom, assim, de acrílico. Eu esqueci o tom desse acrílico aqui, como eles chamam. Vou chamar de marrom. Acho que é bronze, sei lá como é que eles chamam. Acrílico marrom. E eu usei aquele amarelo aqui, ó. Uma caixa 8x8, tá vendo? Que eu pedi pra moça, eu vou trabalhar com circo, me faz várias cores. Eu falei as cores que eu tava usando na página no fio. Verde, vermelho, amarelo. Só que os acrílicos verde e amarelo vieram cores de normal. Aí, por exemplo, ó, a tenda do circo as cores é melhor do que o coelho. Então vai ser a tenda do circo, ou a tenda do circo, ou a estrela. Que eu não sei como é que ela vai ficar pronta. Mas como tem estrela no fundo, estrela. Então é isso, a ideia é essa. Vamos voltar ao processo de produção. Deixa eu tirar aqui que eu botei